Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo. Parte 25. Capítulo 240. Konoha. Na mesa do Hokage, uma grande bola de cristal exibia uma cena vívida. Dentro de um quarto, havia uma mulher de feições comuns e longos cabelos ruivos, acariciando ternamente o abdômen com uma expressão carinhosa. Enquanto isso, no escritório do Hokage, 4 rostos envelhecidos observavam atentamente a cena através do jutsu de observação projetado pela bola de cristal. Hiruzen, o fato da Jinchuriki da Kyuubi estar grávida neste momento não é uma coisa boa. Shimura Danzou, envolto em bandagens, demonstrou clara insatisfação ao ver a gravidez da Jinchuriki da Kyuubi. Em tempos de guerra, isso significa que perdemos um poderoso combatente. Além disso, os Uchiha estão nos vigiando como os radicais. Hiruzen, essa é uma decisão incrivelmente tola da sua parte. Diante das reclamações de Danzou, Sarutobi Hiruzen, sentado calmamente à sua mesa, soltou uma baforada de fumaça. Pela primeira vez, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Não, eu acredito que isso seja uma coisa boa. Ao ouvirem isso, Mitokado Mura e o Tatani Koharu trocaram olhares confusos, enquanto Danzou franziu a testa profundamente. O terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, lançou um olhar para o Jinchuriki da Kyuubi na bola de cristal, que irradiava uma aura gentil e afetuosa. Com um tom repleto de emoção, ele disse: uma Jinchuriki da Kyuubi com marido e filho demonstra que ela realmente absorveu a raiz em Konoha. Agora que a guerra está virando a nosso favor e as negociações com Kirigakure estão progredindo sem problemas, chegamos a um momento crucial. Kirigakure até enviou um emissário. A guerra está prestes a terminar. Nosso foco não está mais no campo de batalha, mas no desenvolvimento futuro de Konoha. Enquanto falava, Sarutobi Hiruzen fixou o olhar em Danzou e nos outros. Com um tom grave, ele continuou: uma mulher com marido e filho, você não acha que ela gostaria que o marido progredisse na carreira? Que construísse uma base sólida para o futuro do filho? Por exemplo, tornando o pai da criança Hokage. Essa declaração enfureceu imediatamente Shimura Danzou. Ele lançou um olhar de desagrado para Hiruzen. Ele havia lutado tanto durante a terceira grande guerra ninja para quê? Para finalmente ter a chance de se tornar Hokage. E agora, Hiruzen estava basicamente dizendo que ele estava abrindo caminho para um pirralho de cabelo amarelo. Danzou, Hiruzen tem razão. No momento estamos enfrentando um clã Uchiha incrivelmente forte, apoiado pelos clãs Aburame, Kurama, Atake, e até mesmo por Tsunade Senju. Quando Sarutobi Hiruzen mencionou Senju Tsunade, a expressão de Danzou ficou furiosa. Apesar de tudo que ele havia sacrificado por Konoha, nenhum ninja do clã queria se associar a ele. Caramba! Mitokado Mura soltou um longo suspiro com uma expressão pesada, enquanto se dirigia a Danzou com seriedade. Desta vez, o clã Uchiha representa uma ameaça maior do que nunca. Mesmo que consigamos subjugá-los, e se Tsunade Senju ascender ao poder? Nesse momento, até mesmo o rosto de Danzou mostrou um traço de apreensão. A mera menção de Senju Tsunade pesava sobre ele como uma pedra enorme. Se Tsunade se tornar Hokage, qual seria a diferença entre isso e os Uchiha assumirem o poder? O Tatani Koharu bateu com força na mesa, furiosa, com o rosto tomado pela ira. Tsunade já foi corrompida pela influência corrupta do clã Uchiha. Como neta do segundo Hokage, ela ousa confraternizar com os Uchiha e até se opôs à vila. Suficiente. Por fim, Sarutobi Hiruzen bateu com a mão na mesa, silenciando a sala. Seu olhar penetrante percorreu os três enquanto ele dizia com firmeza: este é o momento de nos unirmos, assim como fizemos quando conquistamos Konoha. A guerra está prestes a terminar. Minato já está a caminho da Terra dos Rios. Com a ajuda de Jiraiya, Minato consolidará sua reputação. O que precisamos fazer agora é criar um movimento em torno da escolha de um novo Hokage. Koharu, você irá até a residência do Daimyo do País do Fogo e explicará que a vila precisa de estabilidade, não de caos. Ao ouvir as instruções de Hiruzen, a raiva de Danzou foi diminuindo gradualmente e ele começou a entender. Inicialmente furioso com a ideia de não ser considerado para o cargo de quarto Hokage, ele logo compreendeu a situação como um todo. Divulgar rumores sobre os candidatos ao quarto Hokage. Danzou garante que a raiz opere discretamente. Espalhar informações sobre experimentos humanos envolvendo a liberação de madeira. Ao ouvir isso, Danzou deu um sorriso frio e respondeu com a voz rouca: entendido. A raiz vazará essa informação através dos espiões de Iva. Afinal, as outras 4 grandes nações não gostariam que um Senju se tornasse Hokage novamente. Este plano foi concebido para manchar a reputação de Tsunade. Acusá-la de realizar experimentos humanos com base no DNA do primeiro Hokage talvez não fosse suficiente para destruí-la completamente, mas seria o bastante para desacreditar sua nomeação na corte do Daimyo. Hiruzen, este é um plano brilhante. Afinal, ainda há muitos membros do clã Senju na residência do Daimyo. O Tatani Koharu sorriu. O clã Senju havia se dividido em diferentes facções há muito tempo, e aqueles na residência do Daimyo poderiam não necessariamente apoiar Tsunade, especialmente depois que o escândalo se espalhou. No entanto, Sarutobi Hiruzen balançou a cabeça. Isso não é suficiente. Devemos aproveitar essa oportunidade para enfatizar que Konoha precisa de um Hokage jovem e poderoso. Em outras palavras, Tsunade, Orochimaru e Jiraiya seriam eliminados da disputa logo de início. Isso deixa apenas 2 candidatos entre a geração mais jovem. Se forem os Uchiha, serão muito mais fáceis de lidar do que o Senju. Ao ouvirem a estratégia inteligente de Hiruzen, Mitokado Mura e o Tatani Koharu trocaram olhares, suas expressões revelando uma admiração recém-descoberta. Hiruzen, é por isso que você é o nosso líder. Enquanto isso, Danzou se sentia completamente derrotado. Ele jamais imaginara que o processo de seleção do Hokage pudesse ser manipulado dessa maneira. Primeiro, apresentem vários candidatos.
Depois, deixem que a opinião pública elimine os mais problemáticos, restando apenas Uchiha Yoru e um candidato nascido na sociedade civil, como Namikaze Minato. Embora o clã Uchiha tenha melhorado sua reputação nos últimos anos, levará muito mais tempo para que eles se livrem de seu passado sombrio. Com apoio igualitário dos partidários de ambos os lados, a popularidade de Minato entre a população civil lhe daria vantagem. Hiruzen, se este plano falhar, a vila poderá enfrentar revoltas. Se os Uchiha e os Senju unirem forças, sua influência poderá ser avassaladora. Danzou franziu a testa, preocupado que as coisas pudessem sair do controle se os dois clãs invocassem sua história compartilhada de fundação de Konoha e destruíssem o frágil equilíbrio da vila. Mas Hiruzen já estava preparado para isso. Abaixando levemente seu chapéu de Hokage, ele disse calmamente: os candidatos iniciais ao cargo de quarto Hokage incluem Tsunade, Orochimaru, Jiraiya, Uchiha Yoru e Namikaze Minato. Assim que a opinião pública estiver formada, eu pessoalmente assumirei o cargo de terceiro Hokage para finalizar o processo. Por fim, declararei Uchiha Yoru e Namikaze Minato como os candidatos mais adequados. Contudo, ressalto que o processo de seleção para o Hokage exige um longo período de observação e treinamento. A vila ainda precisará de nós para manter a estabilidade durante esse tempo. Que jogada de mestre! Ao ouvirem isso, os olhos dos três conselheiros brilharam. Mitokado Mura e o Tatani Koharu, em particular, olharam para Hiruzen com respeito recém-descoberto. Uma tática para ganhar tempo. Isso não só evitaria conflitos diretos, como também garantiria que eles mantivessem o poder enquanto observavam e treinavam os candidatos ao Hokage. Então, você está dizendo que Minato, com o nosso apoio, não perderia para o clã Uchiha em termos de influência. Mitokado Mura e o Tatani Koharu olhavam para Hiruzen com admiração. Mesmo que a glória de Senju fosse coisa do passado, os 30 anos de liderança de Hiruzen haviam deixado um legado duradouro. Sua decisão de renunciar voluntariamente para assumir a responsabilidade pelos erros da guerra diminuiria consideravelmente a insatisfação pública. A natureza era previsível. Quando as pessoas se ressentem daqueles que estão no poder, um pedido sincero de desculpa seguido da renúncia poderia dissipar grande parte desse ressentimento. Além disso, as pessoas inevitavelmente se lembrariam dos bons tempos sob a liderança de Hiruzen, os mais de 20 anos de prosperidade de Konoha sob sua orientação. Não só isso, mas a maior vantagem de Minato é algo que nenhum de nós possui. Hiruzen examinou a sala com um olhar com uma expressão confiante. Ele vem de uma origem civil. Com um pouco de esforço podemos promover essa narrativa para os milhares de ninjas civis de Konoha. Eles apoiarão de todo o coração alguém que compartilha suas origens humildes. O primeiro Hokage nascido civil na história de Konoha. Que tal essa manchete? Após ouvirem o plano de Hiruzen, Mitokado Mura e o Tatani Koharu trocaram um olhar antes de expressarem admiração. Hiruzen, você é verdadeiramente excepcional. Dentro do escritório do Hokage, enquanto os anciãos de Konoha continuavam suas discussões internas sobre estratégias, completamente ineptos quando se tratava de assuntos externos, Uchiha Obito já havia chegado aos arredores da vila. Obito, a barreira de Konoha, e o atual Jinchuriki da Kyuubi estão ambos fortemente guardados pela Anbu. A voz rouca de Zetsu Negro ecoou, fazendo com que Uchiha Obito, usando uma máscara com estampa de tigre, revelasse uma expressão furiosa. Em um tom rouco, ele disse: espero que esta seja a última vez. Diante da advertência de Obito, Zetsu Negro, com sua figura em 2 tons de preto e branco e um sorriso sinistro, assentiu e respondeu: entendido, Lorde Madara. A sílaba prolongada fez Obito bufar friamente. Naquele momento, ele estava agindo como a personificação de Uchiha Madara no mundo ninja. O Jinchuriki da Kyuubi está protegido pelas técnicas de selamento do clã Uzumaki e encontra-se em Konoha. Para garantir o sucesso, a melhor oportunidade é durante o parto do Jinchuriki. É nesse momento que será mais fácil atacar. Obito falou em tom solene. Afinal, o Jinchuriki da Kyuubi não era fraco, e libertar a Kyuubi não era uma tarefa simples. Durante o parto, os poderes do Jinchuriki se concentram em suprimir a besta com cauda, deixando-o extremamente vulnerável. Além disso, o selo se torna significativamente mais fraco nesse período. Foi exatamente por isso que ele escolheu a esposa de Minato Namikaze, em vez de Uzumaki Kushina. Fiquem de olho nela. Este será meu primeiro grande presente para o mundo ninja. Uchiha Obito, consumido pela escuridão e de natureza distorcida, carregava um olhar gélido e desprovido de qualquer emoção, até mesmo em relação à esposa de seu antigo mentor, que outrora o tratara com grande gentileza. A propósito, descobrimos algumas notícias interessantes. Desde o retorno de Danzou Shimura, a raiz começou a agir contra o clã Uchiha, visando principalmente o jovem líder do clã, Uchiha Fugaku. O tom brincalhão de Zetsu Branco ecoou. Ao ouvir isso, a expressão de Obito tornou-se gélida, e ele zombou friamente. Danzou, um rato escondido nas sombras. Mas não se preocupem com ele. Nosso alvo mais importante agora é Nagato, o portador do Rinnegan. Yaiko já está morto, e Akatsuki caiu nas mãos de Nagato. Quando Obito mencionou Nagato com o Rinnegan, uma profunda cautela brilhou em seus olhos. O Danzou é completamente inútil. Da última vez, ele teve uma oportunidade de ouro e mesmo assim não conseguiu ferir o Nagato. Devido à intervenção de Yoru, Nagato, com o Rinnegan, desenvolveu suas ambições e não era mais tão próximo de Yaiko. Isso significava que Obito não tinha mais como manipular Nagato facilmente. Nagato, em pleno funcionamento, era muito mais forte, e era por isso que Obito era tão cauteloso perto dele. Na linha temporal original, a fraqueza física e as pernas lesionadas de Nagato poderiam ter sido tratadas ou aliviadas por Zetsu Branco ao longo dos anos. E, no entanto, isso não aconteceu. A única explicação era que eles temiam o poder avassalador do Rinnegan. Após a Terceira Grande Guerra Ninja, Obito assumiu o comando de tudo. Mais precisamente, foi Obito quem temeu o imenso poder do Rinnegan. No fundo dos olhos de Zetsu Negro, um traço de desprezo brilhou.
Uchiha Madara havia escolhido um sucessor muito ruim. Mesmo assim, Zetsu Negro esboçou um sorriso sinistro e sussurrou. Lorde Madara, não seria melhor para Nagato ficar mais forte? Afinal, no passado, o senhor parecia bastante satisfeito com ele. O Nagato que impunha o Rinnegan parece concordar com a ideia de usar grande poder para governar o mundo ninja. A voz rouca de Zetsu Negro carregava um tom de excitação, e não de medo, em relação ao desenvolvimento de Nagato, especialmente da perspectiva de Uchiha Madara. Yoru buscava controlar Konoha, usando-a como trampolim para trazer paz ao mundo ninja. Nagato, por outro lado, tinha um ideal semelhante, mas acreditava em trazer a paz através do poder avassalador das bestas com cauda. Ambos os caminhos dependiam do poder, mas seus meios diferiam, um focava na dominação, o outro na dissuasão. No fim das contas, seus objetivos estavam alinhados. O que divergia eram apenas os processos e os métodos. Cuidado para que Nagato não se torne tão poderoso a ponto de o plano de ressurreição de Madara falhar no final. Obito bufou friamente antes de ativar seu Sharingan. Ondas espaciais apareceram ao seu redor, e ele desapareceu. Enquanto Obito se retirava, a risada rouca de Zetsu Negro ecoou no ar. Contudo, no fundo de seus olhos não havia nada além de desprezo. Não admira que Madara desprezasse Obito. Ele era realmente um fracasso. Ele jamais se compararia ao Uchiha Yoru. Não era surpresa que Madara admirasse tanto Uchiha Yoru, chegando a vê-lo como uma versão mais jovem de si mesmo. Obito era apenas um peão, enquanto Uchiha Yoru era o verdadeiro herdeiro da vontade de Madara. Sob a influência de Yoru, a evolução de Nagato chegou a causar lamentações até mesmo em Madara. Se não fosse pelo conflito entre os planos de Nagato e os seus, ele poderia ter sido uma ferramenta excepcionalmente útil. Que pena! Do começo ao fim, Uchiha Madara nunca considerou Obito verdadeiramente digno. Um verdadeiro Uchiha encara seus oponentes com a confiança necessária para superá-los, não se escondendo nas sombras e usando truques mesquinhos. No 50º ano de Konoha, o curso das guerras no mundo ninja sofreu mudanças significativas. Primeiro, Kirigakuri lançou um ataque surpresa contra Konoha. Depois, a Três Caudas apareceu na Terra dos Ursos, desencadeando um conflito entre Tsunagakuri e Kirigakuri. Os dois lados eventualmente romperam completamente sua aliança. A aliança das 4 grandes vilas ninja tornou-se nada mais do que um pedaço de papel. Pakura de Tsunagakuri acabará de capturar a Três Caudas e estava a caminho de deixar a Terra dos Ursos quando Kirigakuri a interceptou no mar, recuperando a besta. A sangrenta batalha que se seguiu deixou ambos os lados devastados. Apesar de separadas pelo País do Fogo, Tsunagakuri e Kirigakuri tornaram-se inimigas mortais. Seus ninjas lançaram frenéticos ataques retaliatórios uns contra os outros por todo o mundo ninja. Isso deu a Konoha uma trégua temporária em sua guerra com Kirigakuri. Pouco depois, Kirigakuri enviou emissários a Konoha para negociar um acordo de cessar-fogo. Assim, a guerra das 4 grandes vilas ninja contra Konoha desmoronou. Enquanto isso, Minato Namikaze apareceu atrás das linhas inimigas na Terra dos Rios, destruindo inúmeras linhas de suprimento. Ele também se uniu a Jiraiya no campo de batalha para infligir diversas derrotas esmagadoras a Tsunagakuri. Ficou claro que Tsunagakuri já estava considerando a possibilidade de recuar. Quanto a Komogakuri e Iwagakuri, seus líderes estavam furiosos. No entanto, os grandes movimentos de tropas de Konoha deixaram evidente para todos que o fim da guerra estava próximo. Capítulo 241. Ano 51 de Konoha. A situação no campo de batalha de Konoha estava melhorando consideravelmente. Com Kirigakuri em constante recuo, Konoha pôde alocar mais forças para apoiar outras frentes de batalha. Montanha Kikyo. Outrora um campo de batalha principal, o Monte Kikyo havia se tornado um ponto de apoio logístico para Konoha contra as 3 principais vilas ninja, Komogakuri, Iwagakuri e Tsunagakuri. Lord Yoru e Lady Tsunade são indicados para o cargo de 4º Hokage. À medida que as nuvens da guerra começavam a se dissipar, inúmeros ninjas de Konoha estacionados no posto avançado da montanha Kikyo começaram a exibir sorrisos há muito perdidos. Samui, você precisa ficar tão animado assim? Mabui, com um largo sorriso no rosto, provocou Samui, que já demonstrava sinais de maturidade. No entanto, a própria Mabui não conseguiu conter o sorriso nos lábios. Samui sorriu, ergueu o queixo e disse, Mabui, talvez você devesse se olhar no espelho primeiro. Olhe para o seu sorriso antes de me provocar. Com um sorriso no rosto, Samui desembainhou a pequena lâmina da cintura. A lâmina brilhante refletia o sorriso de Mabui. Mabui acenou com a mão, divertida. Normalmente calma e serena, era raro vê-la tão feliz. Só quando uma voz veio de dentro da tenda é que as duas interromperam a conversa e entraram. Dentro da tenda, Yuji Tuni, que estava deitada na cama, corou ao ver os dois entrarem. Sua aparência naquele momento era tudo menos digna. Lorde Yoru. Ao entrar, Mabui e Samui se curvaram respeitosamente diante de Yoru, com os olhos repletos de profunda admiração. Fique tranquilo. O selo foi reforçado novamente. A flutuação anterior de chakra em seu corpo provavelmente foi causada pelo poder da marca da maldição, que absorveu parte do chakra da besta com cauda. Yoru, sorrindo, lentamente retirou a mão do abdômen de Yujito, onde o selo havia sido reforçado mais uma vez. Yujito, deitada na cama, tinha sua pele pálida e delicada corada. Seus olhos, geralmente distantes, agora estavam marejados. Obrigado, Lorde Yoru. Sua voz tremia enquanto falava. Yujito sentiu o corpo todo queimar. Sua camisa enrolada revelava seu abdômen pálido, onde os intrincados padrões de selamento brilhavam fracamente. Essa cena trouxe sorrisos aos rostos de Mabui e Samui, que acabavam de entrar na tenda. Vocês dois venham aqui. Vou aplicar as marcas da maldição em vocês novamente. Dentro da tenda, os rostos de Mabui e Samui também coraram ao sentirem o calor em seus pescoços. Embora houvesse uma leve ardência, a estranha sensação em seus corações fez com que seus rostos ficassem ainda mais vermelhos. Eles finalmente entenderam o que Yujito havia experimentado antes.
Depois de Yujito abaixar a blusa e descer da cama, ela olhou para suas duas companheiras com uma expressão de leve arrependimento. Ela não conseguiu resistir à tentação de tocar a marca da maldição negra de 3 Tomoe em seu pescoço. Embora o processo de adaptação à marca da maldição tivesse sido doloroso para seu corpo, em seu íntimo, ela apreciava profundamente a sensação. Você agora domina o primeiro estágio do poder da marca da maldição. Quanto ao segundo estágio, você ainda precisa de mais. Não tenha tanta pressa. Yoru lembrou solenemente aos 3. O poder da marca da maldição, com a ajuda das preciosas fórmulas medicinais de Tsunade, havia se tornado um símbolo de seus subordinados diretos. Não apenas esses 3, mas também Kakashi Atake, Shizui Uchiha, Might Guy e alguns membros de elite do clã Uchiha receberam a marca da maldição. Enquanto Yoru dava suas instruções, Mabui, a líder entre os 3, estendeu a mão trêmula e massageou suavemente o ombro de Yoru. Seu rosto estava corado e os outros 2, ao verem isso, ficaram ainda mais vermelhos. Ao presenciar isso, Yoru ficou paralisado por um instante antes de balançar a cabeça com um sorriso. Ele os tranquilizou gentilmente. Deixe-me adivinhar, essa foi uma ideia da Mikoto, não foi? Embora a marca da maldição e a fórmula medicinal fossem suficientes, Mikoto insistiu que as 3 mulheres viessem pessoalmente a Yoru todas as vezes para a aplicação das marcas da maldição. Ele não era tolo, as intenções de Mikoto eram claras. Ela queria unir completamente os corações e os corpos dessas 3 mulheres a ele. Lord Yoru, foi Lady Mikoto quem sugeriu, mas nós também estamos dispostos. Normalmente calma e serena, a voz de Mabui estremeceu ligeiramente, apesar de seus esforços para se manter tranquila. Yoru olhou para as 3 mulheres, sorriu e deu um passo à frente para acariciar gentilmente a cabeça de cada uma delas. Com uma risada carinhosa disse, vamos esperar mais um pouco. Se você ainda se sentir assim no futuro, eu a convidarei para o meu quarto. Um instante depois, as 3 mulheres com os rostos corados saíram da tenda. Normalmente animadas, as 3 agora trocavam olhares constrangidos, seus olhos denunciando o embaraço. Eles voltaram correndo para a tenda. Mabui Nei, conte-nos como foi massagear os ombros do Lord Yoru. Eles são realmente fortes? De volta à tenda, os olhos de Samui brilhavam de entusiasmo. Apesar da timidez em seu olhar, sua personalidade ousada deixou as outras 2 sem palavras. Se você é tão ousado, por que não fez isso antes? Eu queria, mas tinha medo que Lord Yoru ficasse zangado. Yujito, você passou tanto tempo sozinho com o Lord Yoru. As 3 brincavam e faziam piadas umas com as outras, e suas risadas ecoavam pela tenda. Por fim, Mabui deitou-se na cama, enxugando o suor da testa com um olhar distante. Embora este tenha sido o plano de Lady Mikoto e o nosso destino, não me arrependo. Ao ouvir essas palavras sinceras, a geralmente quieta Yujito também assentiu firmemente com uma expressão resoluta. Ainda me lembro de como éramos intimidados em Komogakure. Essas lembranças são vívidas. Mas agora conhecemos o Lord Yoru. Samui olhou para as outras 2 e balançou a cabeça com um sorriso provocador. As ambições do Lord Yoru vão muito além disso. Ainda precisamos nos esforçar bastante em nosso treinamento. Enquanto as 3 mulheres conversavam em sua tenda na tenda de Yoru. Mikoto, eles ainda são tão jovens. Jovens? Eles são bem mais velhos do que nós éramos naquela época, não são? Eles não são tão jovens assim. Diante da exasperação de Yoru, Mikoto sorriu gentilmente. Sua voz suave, no entanto, o deixou sem palavras. Eles não são tão jovens assim, e o clã Uchiha os criou, dando-lhes muitos recursos. Se fossem jounin comuns, talvez fosse diferente. Mas o talento de Mabui para ninjutsu espaço-temporal e o chakra da besta de cauda de Yujito. A voz calma de Mikoto revelou uma verdade inegável. Desde o início, seu propósito ao criá-los era claro. Ela nunca escondeu isso deles. Eles eram seu presente para Yoru, sua maneira de fortalecer o poder dele. E quando se tratava de mulheres, Mikoto sabia muito bem, conquistar seus corações por si só não era suficiente. Eles ainda são jovens. Mas a Kona não é, certo? O sorriso gentil de Mikoto deixou Yoru com uma mistura de emoções. De fato, a sabedoria das irmãs mais velhas nunca falhava. Case-se com uma mulher virtuosa e tome concubinas para obter beleza. Naquele momento, Yoru compreendeu profundamente a sabedoria contida naquelas palavras. Mikoto, Tsunade e Kushina foram exemplos brilhantes de virtude e apoio. Desta vez, Tsunade e Kushina já estão na fronteira à espera. Vamos nos preparar para partir também. Yoru balançou a cabeça com um sorriso, sentindo uma profunda gratidão por Mikoto. Talvez só com ela ele pudesse realmente compartilhar tudo. Sim, os ninjas foram convocados sob o pretexto de reforços. Nem mesmo eles sabem a verdadeira natureza desta missão, então não há risco de vazamentos. Mikoto, sempre a parceira competente, explicou cuidadosamente os preparativos para esta operação. Sua confiança em Yoru só era comparável à sua gratidão. Na visão distorcida do mundo ninja, as mulheres são vistas meramente como apêndices. Uma vez casadas, não importa o quão forte uma mulher seja, espera-se que ela fique em casa, sustentando o marido e criando os filhos. No entanto, Yoru é um tipo diferente de pessoa. Ele delega autoridade ao extremo. O poder do clã Uchiha, a força policial, a unidade médica e até mesmo a divisão de inteligência, ele raramente interfere em qualquer uma delas. Ele chega a deixar o treinamento de seus sucessores diretos nas mãos de outros. Yoru compreende profundamente um princípio crucial. Assuntos profissionais devem ser tratados por profissionais. Em um mundo onde o poder pode destruir os céus e a terra, seu foco está unicamente no treinamento contínuo para dominar os poderes mais fortes.
Com isso sua autoridade permanece inabalável. Preocupar-se com todas essas outras coisas? Não importa o quão bem feitas sejam, diante da força absoluta, elas não passam de tigres de papel. Muito bem, nesse caso preparem-se para agir. Vamos acabar com essa guerra o mais rápido possível. Sob a proteção da noite, um grupo de mais de 500 ninjas moveu-se rapidamente pela floresta perto da montanha Kikyo, suas figuras tremeluzindo na escuridão enquanto deixavam a área. Sob a tênue luz do luar que filtrava pela floresta, os ninjas de Konoha observavam com espanto a enorme quantidade de pessoas. Shizuka, por que você está aqui? Nobita, você também? Recebi um pedido de última hora. Mesmo aqui. Enquanto os ninjas de Konoha trocavam olhares, a surpresa era evidente em seus rostos. Ao mesmo tempo, com suas aguçadas habilidades de observação, esse grupo de ninjas percebeu algo chocante. Todos os ninjas que participavam dessa missão eram de elite. À frente deles estava ninguém menos que Uchiha Yoru, junto com a unidade de reserva de elite, composta por 100 homens. Com a força combinada deles, até um tolo perceberia que algo grandioso estava prestes a acontecer. Ninguém está autorizado a usar bestas de invocação ou deixar qualquer rastro. Obedeça ao mais alto protocolo de confidencialidade. Enquanto o grupo se movia rapidamente, os membros da unidade de reserva os observavam atentamente, monitorando também uns aos outros. Foram dadas ordens para garantir a supervisão mútua. Esse nível de preparação foi suficiente para que todos percebessem que se tratava de uma operação de absoluto sigilo. Mais de 500 ninjas de Konoha se moviam em completo silêncio, suas sombras tremulando rapidamente. Até mesmo os animais da floresta mal notaram sua presença antes que as figuras desaparecessem na escuridão. No dia seguinte, o grupo já havia chegado à fronteira. Tem alguém lá na frente. Fiquem alertas. Aquelas são as nossas pessoas. Ao chegarem ao seu destino, os ninjas de Konoha ficaram atônitos ao verem a densa concentração de ninjas aliados escondidos na floresta, mais de 1000 deles. Da mesma forma, o outro grupo de ninjas ficou igualmente chocado com a chegada de tantos reforços. Esta missão era de grande importância. Yoru, após confirmarem suas identidades, ambos os lados finalmente baixaram a guarda. Assim que todos respiraram aliviados, um clarão vermelho surgiu, tomado pela excitação. Num instante, Kushina Uzumaki saltou de uma árvore e se agarrou ao pescoço de Yoru, tagarelando animadamente com um sorriso radiante. Yoru, você esteve fora por tanto tempo. Finalmente você está aqui. E a irmã Mikoto também. Em outra árvore, Mikoto, acostumada ao comportamento animado de Kushina, simplesmente sorriu e acenou com a cabeça. Quantas unidades ninja foram reunidas? Para evitar ser detectada por espiões, Lady Tsunade conseguiu reunir cerca de 900 ninjas. Somados às nossas forças, agora temos 1.500 no total. Isso deve ser suficiente. Enquanto Yoru, Kushina e Mikoto conversavam, os ninjas de Konoha reunidos na floresta reprimiram sua curiosidade e se prepararam calmamente para a batalha. Só depois que o papel temporário de Yoru como comandante foi revelado e sua unidade de reserva de 100 homens assentiu solenemente, as ordens começaram a ser emitidas. Todas as unidades descansem por 30 minutos. Recarreguem seus chakras e hidratem-se. Ninjas sensoriais se revezarão em turnos de guarda 24 horas. Isso não é apenas para detectar o inimigo, ninguém em nosso grupo tem permissão para sair, nem mesmo um único inseto. Mesmo agora, os ninjas não sabiam qual era sua missão. Sob as árvores imponentes, as figuras ninja pareciam pequenos insetos. De pé sobre um tronco largo, Yoru desdobrou um mapa e convocou os Jounin do grupo para designar suas missões. Esta operação é ultra secreta. Temos informações confiáveis de que a Vila Oculta da Nuvem está se preparando para se unir à Vila Oculta da Pedra para outro ataque surpresa. O plano é o seguinte. Ao ouvir a voz de Yoru, o Jounin não pôde evitar sentir um arrepio, seguido por uma onda de raiva. Principalmente Might Dui, que havia sido promovido recentemente a Jounin. Vestido com seu característico macacão verde, ele estava transbordando de fúria. A guerra está quase no fim, mas os ninjas da Nuvem e da Pedra não querem paz para Konoha. Para esta operação, armaremos uma emboscada aqui. A força principal de Tsunade também estará envolvida. Enquanto Yoru delineava solenemente o plano de batalha, o Jounin assentiu em concordância. Assim que o plano foi finalizado, os Jounin se dispersaram para transmitir as ordens. Yoru, aqui está o que você me pediu para fazer. Após o término da discussão séria, a personalidade brincalhona de Kushina ressurgiu imediatamente. Ela retirou animadamente de sua bolsa ninja um raro selo de chakra. O selo continha misteriosos símbolos de selamento. Ao ver a etiqueta, Yoru ficou momentaneamente atônito. Kushina, você já não entregou isso ao Kakashi? Kushina fez beicinho e respondeu com um toque de arrogância. Ele é seu aluno, não meu. Yoru não conseguiu conter um sorriso indulgente ao ouvir a resposta dela, lançando olhares afetuosos tanto para Kushina quanto para Mikoto. Kakashi, como seu Sharingan não pode ser desativado, ele está causando um consumo excessivo de chakra. Dada a sua idade atual e reservas de chakra, esta etiqueta de selamento ajudará. Com um sorriso, Yoru entregou o selo a Kakashi. Esse selo funcionava de forma semelhante ao usado por Ao da Vila Oculta da Névoa para selar seu Byakugan. Ao selar o Sharingan quando não estivesse em uso, ele impediria o consumo desnecessário de chakra. Obrigado, Yoru-sensei. Kakashi, nada tolo, compreendia plenamente o valor de um selo como aquele. Os materiais por si só eram 100 vezes mais caros do que o papel de chakra comum, sem mencionar as raras técnicas de selamento neles incorporadas. Isto foi meticulosamente elaborado por Kushina. Yoru fez questão de enfatizar a contribuição de Kushina, o que a fez se encher imediatamente de orgulho. Ela lançou um olhar fulminante para Kakashi e disse: Pequeno Kakashi, este foi um pedido especial do Yoru. Custou-me 1 tonelada de materiais raros.
Não se esqueça, seu sensei vai pagar por isso. Mikoto, que estava por perto, sorriu gentilmente, com os olhos se curvando em divertimento. Kushina havia se tornado cada vez mais inteligente. Yoru percebeu imediatamente as intenções dela. Kushina estava usando esse gesto sutilmente para reforçar a imagem dele como líder, assim como Mikoto e Tsunade haviam feito antes. Todas estavam gradualmente colocando Yoru em destaque, enquanto discretamente se afastavam. Obrigado, senhora Kushina. Obrigado, senhora Mikoto. Apesar de ter apenas 14 anos, Kakashi, que havia evitado sucumbir à escuridão graças à orientação de Yoru, já havia desenvolvido uma mente afiada e habilidades de observação aguçadas. De fato, Kushina e Mikoto, ambas de famílias prestigiosas e com recursos abundantes, ficaram visivelmente satisfeitas com as palavras respeitosas de Kakashi. Ao ver isso, Yoru ficou sem palavras. Desde quando Kakashi tinha ficado tão eloquente? Kushina soltou um resmungo tsundere, mas era óbvio que ela não rejeitava o título. Os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso que não podia ser contido, por mais que tentasse. Enquanto isso, Mikoto sorriu calorosamente, aceitando o título de bom grado. Kakashi, percebendo o clima, saltou habilmente para um galho de árvore distante. Kakashi, agora mesmo, você chamou a senhora Kushina e a senhora Mikoto. Não tem medo de irritá-las? Assim que retornou, Shizui Uchiha lançou a Kakashi um olhar preocupado, como se estivesse apreensivo com ele, enquanto Might Guy assentiu nervosamente em concordância. Sim, Kakashi, isso não é arriscado. Ao ver as expressões ansiosas e preocupadas de Shizui e Might Guy, Kakashi ficou sem palavras. Ele não havia percebido quão tolos seus dois companheiros eram até agora. Hoje ele finalmente se deu conta. A diferença entre as pessoas, às vezes, é realmente enorme. Idiotas. Pela primeira vez, Kakashi pronunciou a palavra sem rodeios, envolvendo Shizui também. Os dois arregalaram os olhos como se perguntassem silenciosamente. Kakashi, o que você quer dizer com isso? Contudo, Kakashi permaneceu impassível. Ele simplesmente baixou a cabeça, colocando um selo de segurança na parte de trás de sua bandana antes de puxá-la para baixo para cobrir seu Sharingan. Com um rápido selo de mão, o Sharingan foi selado e o constante dreno de chakra finalmente cessou. Kakashi soltou um suspiro silencioso de alívio. Shizui, Guy, lembre-se disto. Em particular, não há problema nenhum em chamá-las de esposas mestras. Você pode até chamar a Lady Tsunade assim se quiser. Kakashi os encarou com seu olhar de peixe morto característico, revirando os olhos para os dois. No entanto, a reação de Might Guy foi arregalar os olhos e balançar a cabeça freneticamente em negação. Kakashi, eu não quero ser espancado até a morte pela Lady Tsunade. Shizui, por outro lado, congelou por um momento antes de uma expressão de compreensão surgir em seu rosto. Sua expressão imediatamente se transformou em choque. Ver o aceno calmo de Kakashi só o deixou mais surpreso, ele estava completamente atônito. Ao mesmo tempo, Shizui e Kakashi trocaram um olhar, e então ambos viraram silenciosamente a cabeça para olhar para seu sensei ao longe, que conversava com suas duas esposas. Seus olhos não conseguiam esconder a admiração. O único que ainda não fazia ideia era Might Guy, que pensava que Kakashi estava apenas brincando com ele. Ele não tinha a menor noção de que Kakashi estava tentando guiá-lo pelo caminho da compreensão. Algumas coisas não podem ser ensinadas apenas com palavras. Capítulo 242. Na fronteira da Terra do Fogo. Você ouviu falar? Antes da guerra começar, Konoha estava realizando experimentos em humanos para estudar as habilidades de liberação de madeira do primeiro Hokage, e é verdade. Sem chance. Como poderia ser falso? Essa informação foi vazada pelos espiões que capturamos. Eu até ouvi dizer que Lady Tsunade e Lord Orochimaru estavam liderando os experimentos. Dentro de um posto avançado de Konoha, defendendo-se das forças da Vila da Areia, os ninjas de Konoha estavam em choque enquanto conversavam sobre os espiões que haviam capturado alguns dias antes. Esses espiões que haviam se infiltrado na Vila da Folha, conseguiram descobrir informações confidenciais e tentavam escapar. No entanto, foram capturados na fronteira e os segredos que carregavam foram revelados. A notícia se espalhou rapidamente entre os ninjas de Konoha, provocando discussões acaloradas. Ouvi dizer que foi isso que fez com que as outras grandes aldeias ficassem desconfiadas de nós, e que se tornou o estupim para a terceira grande guerra ninja. Tratar a primeira Hokage dessa forma, mesmo que seja a Lady Tsunade, isso é imperdoável. Droga! Eles não acabaram de propor candidatos para o quarto Hokage? Dentro da tenda de comando, Jiraiya, ouvindo os rumores que se espalhavam do lado de fora, suspirou de frustração e impotência. Jiraiya-sensei, há algo estranho em toda essa situação, disse Minato Namikaze, franzindo a testa como se tivesse pressentido algo. Ele olhou para o professor, aparentemente tentando confirmar suas suspeitas. Mas desta vez, Jiraiya escolheu o silêncio. No fim, ele suspirou profundamente. Minato o velho e os outros podem já ter passado do auge, mas não estão errados em uma coisa: Konoha não suportará mais turbulências. Jiraiya, que passou a vida procurando pela criança da profecia, era, na verdade, alguém que preferia a estabilidade e relutava em aceitar mudanças. Assim como o terceiro Hokage, ele acreditava que Konoha estava bem como estava e que mudanças drásticas só levariam ao caos. Principalmente se Tsunade ou alguém do clã Uchiha ascendesse ao poder, qualquer um dos dois causaria conflitos entre as facções antigas e novas. O caminho mais seguro, acreditava Jiraiya, seria um novo Hokage assumir gradualmente, herdando tudo da geração anterior. Isso garantiria a estabilidade. Do ponto de vista de Jiraiya, esse era de fato o caminho mais seguro, com o mínimo de transtornos. Mas também significava que nada em Konoha mudaria de verdade. A cidade simplesmente entraria em mais um ciclo de estagnação. Jiraiya-sensei,
Ao ver seu professor daquela forma, Minato, relutante em aceitar a situação, ergueu a cabeça para falar. No entanto, Jiraiya balançou a cabeça e disse: Minato, tudo isso é por Konoha. Você é colega de classe de Uchiha Yoru e é o melhor candidato para estabilizar a situação. Aqui, pegue este relatório de inteligência de dentro da vila e veja por si mesmo. Assim que Jiraiya entregou o relatório, Minato abriu e sua expressão mudou imediatamente. Jiraiya-sensei, isso não é justo. Descobriu-se que após a fuga dos espiões da vila, grande parte do projeto de liberação de madeira havia sido exposta, especialmente detalhes sobre os pesquisadores envolvidos. Desde então, rumores circulavam por Konoha. O terceiro Hokage, furioso com a situação, ordenou uma investigação rigorosa e a captura dos envolvidos. Ao mesmo tempo, anunciou planos para enviar um emissário ao daimyo do País do Fogo. Embora os detalhes não tenham sido explicitamente declarados, com base nas informações disponíveis e em especulações, parecia provável que os 3 Sannin fossem excluídos da disputa pelo cargo de quarto Hokage. Embora Jiraiya parecesse estar envolvido no escândalo, ele era o que sentia mais vergonha. Minato, contanto que a vila permaneça estável, a justiça não importa. Além disso, eu não sou adequado para ser Hokage. Olhando para Minato, que era ainda mais excepcional do que ele próprio, Jiraiya sorriu com orgulho. A personalidade de Orochimaru também não é adequada. Quanto a Tsunade, ao ouvir o nome de Tsunade, a expressão de Jiraiya tornou-se complexa. Por fim, ele balançou a cabeça e disse: se não fosse por você, Minato, Tsunade seria a candidata mais adequada. Mas o velho e os outros têm razão. Alguém como você, que vem de uma origem humilde, é a melhor escolha. Sua base está no povo comum. Embora os grandes clãs sejam um apoio vital, sua verdadeira força sempre virá dos civis. Portanto, Minato, não se subestime. Você é a pessoa mais adequada para este papel, ainda mais do que o velho ou qualquer outra pessoa. Jiraiya falou com um toque de melancolia. Do ponto de vista deles, ele não estava errado. No entanto, seus pontos de vista se baseavam na premissa de que Konoha não deveria mudar. Eles queriam manter a situação atual, acreditando que a Konoha atual já era a melhor possível. No entanto, pessoas como Yoru e Tsunade tinham uma visão diferente. Eles queriam mudar Konoha e promover reformas. Embora Konoha fosse forte, estava presa em um ciclo de recuperação seguido por guerra. Eles queriam quebrar esse ciclo. Do ponto de vista dos principais clãs de Konoha, as famílias alinhadas ao terceiro Hokage desfrutaram de décadas de recursos e privilégios. Agora, era a vez de outros. Entretanto, as famílias aliadas ao terceiro Hokage, vendo uma oportunidade de manter sua influência, não estavam dispostas a abrir mão dela. Essa era a natureza humana. E também o desejo. Mas nada disso importa agora. A Vila da Areia não quer mais lutar, e as fronteiras com as vilas da Pedra e da Nuvem estão se estabilizando. As escaramuças em curso são apenas a sua relutância em aceitar completamente a derrota. Ao ver a paz iminente, Jiraiya não pôde deixar de sorrir. Ele provocou Minato. Minato, ouvi dizer que seu filho está prestes a nascer. O velho até lhe deu uma missão. Assim que a completar, poderá voltar com boas notícias para celebrar o nascimento do seu filho. Com um sorriso travesso, Jiraiya entregou um pergaminho ultra-secreto. Minato o abriu e ficou surpreso. Proteger a anciã Koharu enquanto ela viaja para o palácio do daimyo na Terra do Fogo? Minato não era ingênuo. Enviar Koharu como emissária ao daimyo significava que discussões sobre o quarto Hokage estavam na pauta. Designar Minato para protegê-la foi uma jogada estratégica para lhe dar mais visibilidade e capital político. Afinal, o envolvimento de Tsunade e Orochimaru nos experimentos com humanos havia se tornado um verdadeiro escândalo. Se apenas Orochimaru tivesse conduzido os experimentos, eles teriam sido considerados desumanos, especialmente porque crianças de Konoha foram usadas como cobaias. Isso poderia tê-lo transformado em um ninja renegado. Mas com Tsunade envolvida e alguns ninjas de Konoha se oferecendo como voluntários para os experimentos, foi apenas uma mancha em sua reputação. Jiraiya-sensei, devo ir embora a esta hora? Minato ficou tentado pela oportunidade de se tornar Hokage, mas hesitou. Jiraiya, no entanto, riu e disse: graças aos seus esforços no campo de batalha, interrompemos as linhas de suprimento da Vila da Areia. Agora, com a Vila da Areia envolvida em conflitos com a Vila da Névoa, eles estão prontos para enviar um emissário para negociar a paz conosco. Corre o boato de que seu enviado é ninguém menos que o recém-eleito quarto Kazekage. Acabar com a guerra será sua primeira grande conquista. A Vila da Areia lutou por 6 anos sem um Kazekage. Agora estavam prontos para nomear um quarto Kazekage e usar as negociações de paz para consolidar sua reputação. O quarto Kazekage virá para negociações de paz. Minato se assustou, mas depois sorriu aliviado. A paz está finalmente ao nosso alcance. Se for esse o caso, Jiraiya-sensei, posso partir para o palácio do daimyo em paz de espírito. Jiraiya assentiu com um sorriso. Minato, acredito que você conquistará o apoio e a confiança do daimyo. Obrigado, Jiraiya-sensei. Minato expressou sua gratidão, sabendo que seu mestre o apoiava firmemente para o cargo de Hokage. Tudo isso fazia parte da construção de sua base política. Enquanto o terceiro Hokage e seus aliados executavam seus planos com cuidado, nuvens de tempestade se acumulavam nas fronteiras estabilizadas pelas vilas da Pedra e da Nuvem. Sob a chuva torrencial no meio da densa floresta, inúmeras figuras sombrias se moviam rapidamente. Após presenciarem a tempestade furiosa, o grupo de ninjas que avançava não demonstrou nenhuma insatisfação. Ao contrário, exibiram expressões de entusiasmo. Esta é verdadeiramente a bênção do sábio dos 6 caminhos. Uma tempestade tão intensa ajudará a ocultar nossa marcha veloz, e mesmo que o combate comece, nossas técnicas de liberação de relâmpago terão um desempenho ainda melhor. Quanto à liberação de fogo de Konoha, terceiro Raikage-sama, todos os nossos reforços já se reagruparam. Não hesitem nem por um instante.
Avancem a toda velocidade e lancem um ataque imediato. Sacudindo a água da chuva da cabeça, o terceiro Raikage ostentava uma expressão determinada enquanto ordenava continuamente que as tropas ninja atrás dele avançassem. Na floresta atrás deles, uma densa massa de ninjas de Komogakuri se reunia, mais de 3.000 no total. O terceiro Raikage cerrou os punhos, tomado pela expectativa. Perder o braço 6 anos atrás era um assunto menor comparado ao Rasen Shuriken de liberação de vento de rank S que o atingiu. Seu poder destrutivo era incomparável. Levou mais de 2 anos para ele se recuperar dos ferimentos. A morte generalizada de suas células e o esforço excessivo da batalha cobraram um preço alto de seu corpo. Embora parecesse ter recuperado sua melhor forma nos últimos anos, ele conhecia seu corpo melhor do que ninguém. A morte em larga escala de células acelerou a divisão de novas células. No entanto, o número de vezes que as células podem se dividir é limitado. Simplificando, ele havia consumido toda a sua vida útil. Embora parecesse estar no auge da sua forma física, internamente, seu corpo havia envelhecido quase 10 anos. Ele sentia que sua condição física estava à beira do declínio. Foi por isso que ele estava tão ansioso para liderar as forças de Komogakuri rumo a mais um momento de glória. Pai. O quarto candidato a Raikage, olhou para o pai com uma expressão grave. O terceiro Raikage, no entanto, falou em voz profunda. A aldeia sofreu perdas demasiado grandes. Embora a guerra tenha de terminar, precisamos de garantir mais moeda de troca antes que isso aconteça. Só assim poderemos compensar as perdas da aldeia. Esses mais de 3.000 ninjas de Komogakuri cruzaram o mar desde a fronteira entre a Terra dos Campos e a Terra do Gelo sem fazer nenhuma pausa significativa ao longo do caminho. Pai, estou preocupado se o velho Onoki lançará o ataque conforme prometido. O quarto candidato a Raikage, franziu a testa preocupado. Contudo, seu pai, o terceiro Raikage, balançou a cabeça e respondeu em voz grave. Lembre-se disto. Entre aldeias, não há confiança, apenas interesses. Outra emboscada na montanha Kikyo é apenas um meio de negociar melhores termos com Konoha. Portanto, o sucesso ou fracasso desta operação não importa. O importante é mostrar a Konoha nossa posição. As coisas que estão na mesa de negociações devem ser conquistadas através da guerra. Estamos prestes a entrar no alcance sensorial de Konoha. Todos preparem-se para lançar um ataque surpresa e entrar em combate com força total imediatamente. Sim. Os mais de 3.000 ninjas de Komogakuri atrás dele reagiram com ferocidade, os olhos repletos de uma selvageria predatória. Um a um, eles assentiram com sede de sangue. Os ninjas de Komogakuri eram os melhores em incursões no mundo ninja. Deixe-os construir e desenvolver em casa, e eles serão preguiçosos. Mas mande-os para saquear, e eles se sentirão completamente realizados. Não, tem alguma coisa errada. Assim que os 3.000 ninjas de Komogakuri avançaram rapidamente, o ninja sensorial na frente repentinamente pressentiu algo e com uma expressão de horror, exclamou. Há uma quantidade enorme de chakra pela frente. Enquanto o ninja sensorial soava o alarme, os 3.000 ninjas de Komogakuri, ainda atordoados, não tiveram tempo nem de reagir. O terceiro Raikage de repente percebeu algo e rugiu de fúria. Defendam! Todos defendam! No entanto, antes que sua voz pudesse se dissipar, uma série ensurdecedora de explosões ecoou pela floresta, abafando até mesmo a forte chuva. O som da chuva mascarava os movimentos das forças de Komogakuri, mas também ocultava as inúmeras kunais, equipadas com dispositivos explosivos que caíam do céu. Quando se deram conta, as kunais com etiquetas explosivas já estavam acima de suas cabeças. Num instante, toda a floresta foi engolfada pelas explosões flamejantes das etiquetas. Em um terreno elevado distante, inúmeros ninjas de Konoha já haviam assumido posições de batalha. Entre eles, enormes máquinas de guerra lançavam rajadas de kunais em um ataque estrondoso. Na vanguarda estava Senju Tsunade, com os braços cruzados em um gesto altivo. Ao ver as explosões generalizadas na floresta à frente, ela não demonstrou nenhuma piedade. Em vez disso, acenou friamente com a mão e gritou. Continuem atirando. Não economizem nos explosivos. Bombardeiem as forças de Komogakuri. Acionem os sinalizadores. Preparem os ninjas das alas esquerda e direita para interceptar as forças de Komogakuri. Centenas de milhares de etiquetas explosivas caíram sem trégua, suas detonações ecoando ainda mais alto que o som da tempestade. Em meio ao caos, um rugido furioso irrompeu da floresta. No instante seguinte, a enorme forma de Juki a 8 caudas apareceu. Com um uivo enfurecido, varreu inúmeras kunais que caíam do céu. Caramba! Num relâmpago, o terceiro Raikage avançou furiosamente e gritou. Recuar! Todos os ninjas de Komogakuri, recuar! Embora o terceiro Raikage aparentasse ser um berserker, sua mente permanecia tão afiada como sempre. Ficou claro que Konoha estava bem preparada para a chegada deles. Era óbvio que seus planos haviam vazado. Continuar lutando de forma imprudente não era bravura. Era acabar com a própria vida. Ele se recusou a cair de cabeça em uma armadilha armada por Konoha. Apressem-se e retirem-se. De longe, Tsunade avistou as forças de Komogakuri em retirada. De pé sob a chuva, ela sorriu friamente, jogou os cabelos dourados para trás e acenou com a mão. Equipes 1, 3, 5, 6 e 8 sigam-me em perseguição. O restante dos ninjas de Konoha recuem e defendam. Sim. Embora a perseguição parecesse imponente, Tsunade contava apenas com 2.000 ninjas de Konoha. Apesar da força de Konoha, eles tiveram que se defender de muitos inimigos. Mais importante ainda, eles ainda tinham que lidar com o iminente ataque de Wagakuri. Sem que as forças de Komogakuri soubessem, o terceiro Raikage, em sua fúria, acreditava que Konoha tinha pelo menos 5.000 ninjas em emboscada. Assim, ele ordenou decisivamente uma retirada. Mesmo que o terceiro Raikage fosse precipitado, Tsunade poderia usar o terreno favorável e as armadilhas previamente preparadas para atrasá-lo. Afinal, o sucesso do plano deles dependia da unidade de elite de Uchiha Yoru, que era a verdadeira chave para o resultado da guerra.
Capítulo 243. O quê? Você está dizendo que Konoha preparou uma emboscada e que a rota de fuga da Vila da Nuvem já foi bloqueada? Na fronteira do País do Fogo, enquanto as forças ocultas de Wagakure avançavam rapidamente, uma informação urgente chegou de repente, fazendo com que a expressão de Onoki mudasse drasticamente em choque. Lorde III Tsuchikage, esta informação foi enviada por um de nossos espiões infiltrados em Konoha, ao custo de sua própria vida. Konoha já armou uma armadilha inescapável ao longo da fronteira. Ao ouvir esse relatório, o rosto de Onoki ficou extremamente sombrio, e ele rapidamente ordenou que as forças de Wagakure interrompessem seus planos de batalha. Terceiro Senhor Tsuchikage, os ninjas da nuvem provavelmente já caíram na armadilha de Konoha. Antes que pudesse terminar de falar, Onoki cerrou os dentes e disse em voz grave: recuar. Ao mesmo tempo, enviem uma mensagem aos ninjas da nuvem, informando-os de que a informação vazou. Konoha preparou uma emboscada e nós, Shinobi de Iva, sofremos pesadas baixas. A astúcia e a sagacidade de Onoki brilharam mais uma vez. Enquanto milhares de Shinobi de elite de Iva recuavam, bem ao longe, na fronteira de Konoha, Orochimaru estreitou os olhos, revelando um sorriso sinistro e frio. Orochimaru-sama, vestígios de numerosos Shinobi foram encontrados à distância, mas eles desapareceram novamente. Ao ouvir isso, Orochimaru soltou sua risada rouca característica. Onoki continua tão cauteloso como sempre. Embora a cautela reduza a probabilidade de erros, ela também faz com que se percam muitas oportunidades. Em meio à risada rouca de Orochimaru, o posto avançado de Konoha atrás dele estava cercado por inúmeras emboscadas, com apenas cerca de 2.000 Shinobi de Konoha estacionados ali. Se Onoki tivesse avançado com suas forças de elite naquele momento, ainda haveria uma chance para uma batalha decisiva. No entanto, Onoki foi cauteloso demais. Assim que percebeu que Konoha estava ciente de seus planos, ele se recusou a prosseguir. A operação tinha sido uma aposta, partindo do pressuposto de que Konoha não estava preparada. Uma vez que Konoha entrou em estado de alerta, o elemento surpresa se perdeu. E quanto à situação com os ninjas da nuvem? O que isso tinha a ver com Onoki? Contanto que não fosse um Shinobi de Iva morrendo, isso não o preocupava nem um pouco. No entanto, a direção em que as forças de Iva recuaram pareceu um pouco estranha, causando inquietação entre os ninjas em retirada. Terceiro Lorde Tsuchikage, nossa rota de retirada desviou-se. Desviou-se de quê? A voz cortante de Onoki cortou o silêncio enquanto ele se virava para encarar o Shinobi atrás dele, com uma expressão sombria e ameaçadora. Esta guerra chegou a um ponto em que não há mais necessidade de continuá-la. Todas as principais vilas sofreram pesadas perdas, mas a base de Konoha permitirá que ela se recupere mais rápido do que qualquer outra. Não importa o quanto nos esforcemos, e Wagakure jamais conseguirá alcançar Konoha. No entanto, neste momento existe uma oportunidade. Os olhos de Onoki revelaram uma determinação arrepiante. As terras da cachoeira e da geada. Seu olhar ardia em determinação. Ao ouvir isso, o Shinobi de Iva, em quem Onoki confiava, não conseguiu conter o choque e exclamou: Lorde III Tsuchikage, as terras da cachoeira e do gelo sempre estiveram sob a influência da terra do relâmpago. Somos aliados deles. A voz do Shinobi chocado foi ficando mais fraca enquanto ele falava, enquanto os outros ninjas de Iva atrás dele mostravam lampejos de compreensão nos olhos. Onoki zombou com desdém. Aliados? A aliança entre as 4 grandes vilas ninja já foi destruída graças àqueles tolos de Kirigakure e Sunagakure. Já que a aliança foi rompida, vamos simplesmente ficar de braços cruzados depois da guerra e assistir Konoha ressurgir? Esta é a nossa chance de garantir recursos suficientes para Iwagakure. Com um gesto de mão, Onoki conduziu suas forças de elite decisivamente em direção às terras da cachoeira e do gelo. Esses 2 pequenos países foram influenciados por muito tempo pela Terra do Relâmpago, e até mesmo o país da Terra tinha alguns laços ocultos com a Terra da Cachoeira. Mas, no caos da guerra, se não conseguissem tomar os recursos de Konoha, teriam que voltar sua atenção para essas pequenas nações. Todos disfarcem-se de Shinobi da nuvem. Pintem a pele de preto. Onoki foi o primeiro a tomar a iniciativa pintando a própria pele. Seus olhos expostos não demonstravam nenhum traço de vergonha. Este era o caminho do ninja. A computação em nuvem já tinha uma má reputação, então que diferença fazia se piorasse? Embora essa manobra fosse um tanto desonesta, os ninjas de Iva, pensando nos recursos que poderiam obter para restaurar sua vila, aceitaram o plano em silêncio. Logo após atravessarem a floresta, toda a unidade estava disfarçada de Shinobi da nuvem, usando bandanas da nuvem e ostentando pele escura. Afinal, não foi culpa deles, foi obra da nuvem. Enquanto isso, em outro campo de batalha, os ninjas da nuvem recuavam em desordem. Pai, os ninjas de Iva enviaram notícias. Eles foram emboscados por Konoha durante o ataque. A informação vazou e eles nos alertam para termos cautela. Após ouvir o relatório apressado de seu filho, o terceiro Raikage ficou inicialmente surpreso, mas logo em seguida esboçou um sorriso de frustração. Você acredita nisso? De acordo com o plano, eles estão muito mais perto de Konoha do que nós. Teoricamente, os ninjas de Iva deveriam ter atacado primeiro. Mas aqui estamos nós recuando, e só agora eles enviam um aviso? Você não consegue enxergar através disso? Repreendido pelo pai, o futuro quarto Raikage, percebeu seu descuido. Ao refletir sobre o assunto, sua expressão rapidamente se transformou em raiva e frustração. Ele não era idiota. O momento era claro. Eles haviam lançado o ataque primeiro. Maldito Onoki. Nesse momento, a fragilidade da aliança ficou evidente. Quando os interesses mútuos estão alinhados, antigas animosidades podem ser deixadas de lado em prol da cooperação. Mas, assim que deixou de haver benefícios mútuos, a aliança mostrou-se sem sentido. Lorde Raikage, más notícias.
Nossa rota de fuga foi bloqueada. É Mangekyou Uchiha Yoru de Konoha e o Jinchuriki da Kyuubi. Os ninjas da nuvem, que já estavam recuando em desordem, entraram em pânico ao ouvirem que inimigos estavam à frente. Lorde Raikage, nós cuidaremos da sua fuga. Droga! Todo mundo, lutem para sair daqui. Silêncio! A voz do terceiro Raikage ecoou ao perceber que Konoha havia armado uma armadilha perfeita. Escapar não seria fácil. A partir deste momento, você é o quarto Raikage da Vila da Nuvem. Sua declaração chocou os ninjas da nuvem que estavam ao redor. Nomear um quarto Raikage naquele momento era sinalizar a intenção do terceiro Raikage de fazer o sacrifício supremo. Pai, todos os ninjas da nuvem ouçam. Vocês são a elite da Vila da Nuvem. Protejam o quarto Raikage e abram caminho. Eu mesmo cobrirei a retirada de vocês. Ao longe, as forças de Konoha se aproximavam. Lorde Yoru, sinta o chakra do terceiro Raikage à frente. Ele está vindo direto para nós. O Mangekyou Sharingan de Yoru brilhou enquanto ele contemplava o chakra furioso à distância, esboçando um leve sorriso. Os ninjas da nuvem estão desesperados. Todas as forças de Konoha concentrem-se em atrasá-los. Sim, senhor. A terceira guerra ninja, embora perto do fim, continuou a evoluir dramaticamente. O que deveria ter terminado há muito tempo se arrastou até este ponto. Diante da derrota certa, o terceiro Raikage cumpriu seu dever como Kage, ciente de que sua idade e potencial haviam chegado ao limite. Ele escolheu se sacrificar para dar à elite de sua vila uma chance de escapar. Entretanto, em Konoha já chegavam notícias vindas da linha de frente. Konoha, edifício do gabinete do Okage. Okage-sama, descobrimos os planos de batalha dos ninjas da nuvem e da pedra na linha de frente. Devido à urgência da situação, Lady Tsunade e Lord Yoru uniram forças. As linhas de frente já estavam em combate, e somente agora a informação havia sido repassada. Nesse momento, o terceiro Okage, Hiruzen Sarutobi, não era ingênuo. A julgar pelos arranjos, essa informação devia ter sido descoberta pelo menos uma semana antes, ou até mesmo antes. Hiruzen, isso é um absurdo. Informações tão cruciais e só estão sendo divulgadas agora? Exatamente. O que Tsunade está pensando? Ela não confia em nós? Ou o quê? Como essa informação pode ser considerada urgente se já houve tempo suficiente para mobilizar tantos ninjas do Monte Kikyo? Essa informação foi descoberta apenas 3 dias atrás? Mitokado Mura e o Tatani Koharu ficaram imediatamente enfurecidas. Elas estavam se preparando para escolher o quarto Okage, quando foram completamente desrespeitadas por seus superiores. Se Tsunade ou Yoru realmente chegassem ao poder, ainda haveria lugar para eles. A expressão de Hiruzen Sarutobi também escureceu. As ações de Tsunade não eram apenas uma questão de desconfiança, elas tinham a intenção de atribuir o sucesso ao Uchiha Yoru. Tsunade, isso tem a ver com os boatos que têm circulado na vila ultimamente? Hiruzen murmurou para si mesmo, ainda pensando que Tsunade estava irritada com os rumores sobre experimentação humana, que levaram à desqualificação dos 3 Sannin lendários da candidatura a Hokage. Hiruzen, já finalizamos as negociações de paz com a Vila Oculta da Névoa, e a Vila Oculta da Areia também enviou um emissário. No momento, a paz é mais importante do que qualquer outra coisa. De fato, se essa ação provocar a Pedra Oculta e a Nuvem Oculta, a vila permanecerá atolada no pântano da guerra, enquanto a Areia Oculta e a Névoa Oculta se recuperam. Mitokado Mura e o Tatani Koharu analisaram a situação atual com o coração pesado. A paz estava tão perto de ser alcançada, mas Tsunade parecia mais focada na sua própria satisfação do que no panorama geral. Do ponto de vista deles, talvez não estivessem totalmente errados. Afinal, estavam envelhecendo e suas prioridades haviam mudado, de promover o crescimento de Konoha para garantir a estabilidade acima de tudo. Com a paz estabelecida, a sólida base de Konoha permitiria que ela se desenvolvesse da mesma forma que fez após a primeira grande guerra ninja. Em menos de 20 anos, Konoha poderia se tornar novamente a vila mais forte do mundo ninja. Não seria melhor assim? Como terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi exalou uma baforada de fumaça, mergulhando em profunda reflexão. Após um longo silêncio, finalmente pousou o cachimbo, bateu levemente na mesa e disse em voz baixa: enviem uma mensagem para a linha de frente. Jiraiya, Orochimaru e Tsunade devem cessar os ataques direcionados. Jiraiya negociará um cessar-fogo com a Vila Oculta da Areia, enquanto Orochimaru e Tsunade lidarão separadamente com a Vila Oculta da Pedra e a Vila Oculta da Nuvem. Neste momento não há intenção de continuar lutando. Diga a Tsunade para evitar intensificar a guerra desnecessariamente. A vila não pode mais suportar esse fardo. Entendido. Assim que as ordens de Hiruzen foram emitidas, um agente da Anbu respondeu prontamente e desapareceu do escritório. No entanto, Mitokado Mura e o Tatani Koharu franziram a testa e disseram: Hiruzen, Minato já está se preparando para ir para a Terra do Fogo, e nós duas também estamos fazendo planos para viajar. Mas agora com a crescente influência de Tsunade. O que mais os deixava inquietos naquele momento era Tsunade. Quanto ao Uchiha Yoru, apesar de seu Mangekyou Sharingan e força considerável, o clã Uchiha carregava desvantagens inerentes. Assumirei pessoalmente a responsabilidade pelo escândalo de experimentação humana e, ao mesmo tempo, cancelarei oficialmente a elegibilidade do Sannin para a candidatura a Hokage. Isso servirá de explicação para todos. Hiruzen Sarutobi ergueu a cabeça e olhou calmamente para seus 2 velhos amigos com uma expressão de tranquila determinação. Mas os 2 ainda estavam preocupados, afinal, a reputação de Tsunade era inegável. Hiruzen, porém, percebeu imediatamente a preocupação deles. Ele bateu levemente na mesa com seu cachimbo, falando em tom significativo. Quantos shinobi estão na linha de frente?
Quando a guerra na linha de frente estava em seu momento mais brutal e perigoso, ocultamos deliberadamente grande parte da verdade para estabilizar o moral na vila. Agora que esta grande batalha custou a vida de inúmeros ninjas, divulgaremos as notícias da linha de frente para acalmar os corações dos aldeões. À medida que as palavras de Hiruzen foram absorvidas, Mitokado Omura e o Tatani Koharu entenderam de repente. De fato, quantos shinobi estavam realmente na linha de frente? Na retaguarda de Konoha, eram eles que detinham a autoridade. Além disso, eles não reivindicavam o crédito pelas conquistas. Se Tsunade e suas forças vencessem, naturalmente espalhariam a notícia da vitória, mas seriam eles que controlariam a narrativa. Eles enfatizariam os sacrifícios dos heróis de Konoha, minimizando as contribuições de Tsunade e Yoru. Mas isso não será suficiente. Como se tivesse sido atingido por outro pensamento, Hiruzen franziu ligeiramente a testa. Para garantir que tudo corresse bem, colocou o cachimbo aceso de volta na boca, deu uma tragada profunda, exalou uma densa nuvem de fumaça e disse suavemente: as contribuições de Minato Namikaze na Terra dos Ursos podem ser destacadas como ponto de virada que lançou as bases para a paz. Isso levou às negociações de paz na névoa oculta e à postura vacilante da areia oculta. Depois disso, Jiraiya uniu forças decisivamente com Minato para atacar, e a disposição da vila oculta da areia em negociar com a vila deveria ser amplamente divulgada. E quanto a Tsunade e Orochimaru? Neste momento, Mitokado Omura e o Tatani Koharu acenaram com a cabeça satisfeitos, sorrindo. Eles eram especialistas nesse tipo de manobra. As contribuições de Tsunade podem ter sido as maiores, mas poderiam ser atribuídas aos esforços coletivos dos 3 Sanins, compartilhando a glória entre eles. Também destacariam os sacrifícios dos heróis caídos de Konoha. Ao focar nesses heróis, eles naturalmente ofuscariam as conquistas de Tsunade e Yoru. Afinal, quem competiria pela glória com heróis caídos? Por meio dessa estratégia, a narrativa mudaria. A vitória seria resultado de inúmeros sacrifícios dos heróis de Konoha e do trabalho em equipe dos 3 Sanins. Quanto às contribuições de Minato Namikaze, eles não as exagerariam nem as minimizariam. Simplesmente intensificariam seus esforços de publicidade, enquanto sutilmente reduziriam o envolvimento de Uchiha e Yoru. A reputação do Sannin poderia ser elevada, não importava, já que sua candidatura ao Hokage já havia sido revogada. O próprio Hiruzen, como seu mestre, assumiria a responsabilidade pelo incidente de experimentação humana e cancelaria sua elegibilidade, apresentando-se como um líder altruísta e nobre. Assim, mesmo que a reputação do Sannin crescesse, isso não representaria uma ameaça. Omura, Koharu, vocês duas vão imediatamente para o País do Fogo e enfatizem a importância de Tsunade ser influenciada pelo clã Uchiha. Quanto a Minato, estou confiante de que ele conquistará a confiança da corte do Daimyo. Quando Hiruzen mencionou Minato Namikaze, um sorriso confiante surgiu em seu rosto. Esse aprendiz, que superava até mesmo um discípulo, era o ninja de quem ele mais se orgulhava. Minato não só herdara a vontade do fogo, como também seu status de plebeu o tornaria o candidato perfeito para se conectar com a corte do Daimyo. Atualmente havia 2 candidatos para o 4º Hokage, um plebeu e um Uchiha. Será que a corte do Daimyo, que incluía um ramo do clã Senju, alguma vez escolheria um Uchiha? Impossível. Principalmente depois de descobrir que Tsunade havia sido influenciada pelo clã Uchiha, e considerando que o clã Senju na vila estava quase se tornando parte do clã Uchiha. Como reagiria o clã Senju na corte do Daimyo? Isso provavelmente prejudicaria até mesmo o relacionamento de Tsunade com seu clã. Portanto, a viagem à corte do Daimyo era o trunfo de Hiruzen. Desde o início, o objetivo deles era eliminar Tsunade da corrida. Essa era a desvantagem natural enfrentada pelo clã Uchiha. Ao pensar nisso, Hiruzen sorriu satisfeito. Talvez o prestígio de Uchiha e Yoru superasse o de Minato, mas, no que dizia respeito à corte do Daimyo, ele não tinha a menor chance. Capítulo 244. Konoha. Nem pense em passar por aqui. Em meio à tempestade furiosa e ao estrondo dos trovões, um rugido enfurecido ecoou pelos céus e pela terra. Ao longe, um grupo de ninjas da nuvem maltrapilhos rompeu o cerco, com os rostos tomados pela fúria. Na linha de frente, o 4º Raikage, com chuva e lágrimas misturadas nas bochechas, reprimia a raiva e gritava: não decepcionem as expectativas do 3º Raikage. Todos superem seus limites e retornem à Terra do Relâmpago a toda velocidade. Os ninjas da nuvem pagaram um preço alto, com o 3º Raikage pessoalmente ficando para trás para cobrir sua retirada. Só então eles conseguiram encontrar tempo para romper as linhas inimigas. Ao longe, o cânion era iluminado por relâmpagos. O 3º Raikage, agora em estado de fúria, soltou um rugido insano. Se quiser passar por aqui, terá que passar por cima do meu cadáver. Os ninjas de Konoha estavam igualmente enfurecidos, mas, diante de um Raikage que já não se importava com a própria vida e havia entrado em um estado de fúria descontrolada. Seu poder rivalizava com o de um ataque de fúria de uma besta com cauda. Todos os Chunin, retirem-se do campo de batalha. Jounin, mantenham uma distância segura. Esta não é uma luta na qual vocês podem participar. Splurt. Diante dos olhos atônitos dos ninjas de Konoha, o sangue espirrou por toda parte quando o 3º Raikage, de forma chocante e insana, arrancou os próprios olhos. Haha, Uchiha Yoru. Eu sei que seu Mangekyo Sharingan tem habilidades ocultas, mas agora que arranquei meus próprios olhos, seu Mangekyo é inútil contra mim. Nesse instante, cercado por relâmpagos cintilantes, Yoru encarou o 3º Raikage enfurecido e sentiu uma pressão avassaladora, o que o fez franzir a testa profundamente.
O terceiro Raikage, agora completamente descontrolado, usava seu modo de liberação de relâmpago de forma descontrolada. Sua pele estava vermelha e gotas de sangue escorriam continuamente de seus poros, apenas para serem instantaneamente evaporadas pelo chakra de relâmpago furioso. Terceiro Raikage, você se importa tão pouco com a sua vida? Yoru, empunhando a espada Kusanagi, colidiu violentamente com o terceiro Raikage, e ambos se transformaram em raios ao se chocarem com ferocidade. Ao redor deles, os ninjas da nuvem restantes que haviam ficado para trás para cobrir a retirada foram inspirados pela luta desesperada de seu Raikage e soltaram rugidos resolutos e furiosos. Matem-nos! Impulsionados por esse espírito de luta destemido, sua força de combate aumentou drasticamente. Por um instante, as forças de elite de Konoha se viram contidas no desfiladeiro pelos ninjas da nuvem. Haha, Uchiha Yoru! Quando fiquei para trás para cobrir a retirada, eu já sabia que você não me deixaria ir. Nesse caso, posso muito bem lutar para te manter aqui. O terceiro Raikage riu maniacamente, sem qualquer traço de arrependimento. Kumogakure estava muito enfraquecida no momento. Se esse esquadrão de elite fosse aniquilado mesmo que ele retornasse, a vila levaria 20 anos para recuperar sua força. Com a idade que tinha, seu poder de combate declinaria rapidamente em 3 a 5 anos. Portanto, sacrificar um Raikage idoso e menos útil em troca do futuro da Vila da Nuvem foi um acordo que valeu muito a pena. Yoru! Kushina Uzumaki gritou de raiva. Depois de finalmente aproveitar uma oportunidade, as forças de elite da Vila da Nuvem conseguiram escapar. Perder essa chance seria uma grande perda. Não haja precipitadamente, Kushina. Agora que os ninjas da nuvem romperam as defesas, perdemos a chance de derrotá-los a todos. A guerra ninja não era tão simples quanto escaramuças entre pequenos esquadrões. Embora os guerreiros de nível Kage fossem poderosos, eles ainda não conseguiam derrotar um exército inteiro sozinhos. Mikoto avaliou a situação no campo de batalha e imediatamente assumiu o comando de Yoru. Pessoal, concentrem-se em atrasá-los. Já que os ninjas da nuvem querem nos impedir, devemos garantir que o terceiro Raikage deles não saia daqui vivo. Ao longe, a equipe de apoio de Tsunade estava a caminho. Tsunade-sama, chegaram as últimas informações da aldeia. Em meio à chuva torrencial, inúmeros ninjas de Konoha avançavam rapidamente pela floresta. Ao longo do caminho, os ninjas da nuvem em retirada haviam armado diversas armadilhas, o que os atrasou consideravelmente. Esses velhos tolos. Ao ver as informações vindas da vila, Tsunade franziu a testa e em seguida exibiu um olhar de desdém. Um bando de velhos fósseis corruptos, antes mesmo do fim da guerra, eles já estavam ansiosos para começar as disputas internas. Suas decisões e estratégias durante guerras externas são completamente insensatas, mas quando se trata de lutas internas, seus planos são incomparáveis. Tsunade esmagou o pergaminho em pedaços, com uma expressão fria e zombeteira. Ela não se preocupou em esconder isso de ninguém, fazendo com que muitos Jounin de Konoha franzissem os lábios desconfortavelmente. No entanto, em toda a vila, apenas Tsunade teve a coragem de zombar abertamente dos superiores na frente de todos. Os rumores que circularam recentemente, combinados com a situação atual, deixaram claro para os Jounin que poucos deles eram ingênuos. Tsunade-sama, isso não é muito inapropriado? Nesse instante, uma voz tímida veio de perto. Tsunade se virou e viu Shizune, a jovem de cabelos negros que a seguia de cabeça baixa. Apesar de ter apenas 14 anos, Shizune já era uma Chunin talentosa. Normalmente quieta e submissa, foi surpreendente que ela se manifestasse em um momento como aquele. Nada apropriado. A resposta de Tsunade não foi raiva, mas um sorriso desdenhoso ao observar a expressão preocupada de Shizune. Esses velhos fósseis nem sequer têm coragem de vir para a linha de frente. O que eles sabem? As batalhas aqui na linha de frente são vencidas com o sangue e as vidas de incontáveis ninjas de Konoha, não através dos esquemas mesquinhos daqueles burocratas na retaguarda. Shizune ficou ainda mais envergonhada, enquanto os outros Jounin de Konoha a observavam em silêncio. Eles perceberam a atitude de Tsunade em relação a Shizune, e muitos deles exibiram expressões de inveja. Tsunade-sama, Lord Yoru está liderando as forças de elite para interceptar os ninjas da nuvem. O próprio terceiro Raikage está liderando 300 ninjas da nuvem de elite para cobrir a retirada, enquanto o restante já rompeu as linhas inimigas. O ninja de Konoha relatou apressadamente a situação assim que o grupo de Tsunade emergiu da densa floresta. O farfalhar das folhas deu lugar a inúmeros ninjas de Konoha que surgiram da floresta, apenas para ver o cânion distante e romper com trovões e relâmpagos. Que tipo de poder é esse? É como invocar os relâmpagos naturais dos céus. Mesmo a essa grande distância, a pressão de chakra avassaladora que emanava da cena deixou os ninjas de Konoha em choque. Liberação de relâmpago. Kerin. Acima do cânion, uma enorme besta trovejante rugia enquanto relâmpagos iluminavam os céus e a terra. Seu rugido ensurdecedor cegou e ensurdeceu inúmeros ninjas. Momentos depois, a explosão do relâmpago e as ondas de choque resultantes reverberaram por todo o cânion. Quando os relâmpagos se dissiparam, os ninjas de Konoha contemplaram, maravilhados, a demonstração de poder natural. Muitos ninjas de Konoha engoliram em seco, nervosos e atordoados com o que acabavam de presenciar. Será que este é um poder que um ninja pode usar? Esse nível de poder já deve ter superado o nível Kage. O terceiro Raikage, conhecido como o Kage mais forte entre as 5 grandes vilas ninja, travou sua batalha final hoje. Hahaha, então a liberação relâmpago. Da enorme cratera, a risada insana do terceiro Raikage ecoou, chocando inúmeros ninjas de Konoha. Ele ainda estava vivo. Dentro da cratera, o terceiro Raikage estava coberto de sangue. Após suportar o devastador ataque de liberação de relâmpago, ele já estava à beira da morte. Nesse instante, de pé no alto, dominando o vale, Yoru exibiu uma expressão solene. Com um ar de domínio, ele gritou friamente. Ainda vivo, terceiro Raikage?
Sua força. Eu, Uchiha Yoru, reconheço. Entre todos os ninjas que enfrentei, nenhum supera na arte do estilo relâmpago. Uchiha Yoru, respirando com dificuldade, estava pronto para enfrentar o último esforço desesperado do terceiro Raikage, que também estava dando tudo de si. Hahaha, Uchiha Yoru. Em nome do terceiro Raikage, eu proclamarei o shinobi de estilo relâmpago mais forte. Da mesma forma, firme no fosso abaixo, o terceiro Raikage sorriu amplamente. No instante seguinte, ele liberou o último resquício de seu chakra. Mas eu, o terceiro Raikage, ainda não perdi. Pela Vila da Nuvem. Pela Terra do Relâmpago. Com um rugido furioso, o corpo do terceiro Raikage crepitou violentamente com relâmpagos. Apesar de seu corpo estar gravemente exausto, com sangue escorrendo de seus poros e pedaços de seus órgãos internos saindo de sua boca, nada disso deteve. No kit de um dedo esfaqueamento infernal. Arte sábia, estilo relâmpago, Chidori. Relâmpagos iluminaram o céu noturno. Incontáveis shinobi de Konoha e reforços recém-chegados testemunharam o confronto final das técnicas do estilo relâmpago. No kit de um dedo contra Chidori. Uchiha Yoru. O rugido furioso do terceiro Raikage ecoou pelo campo de batalha, acompanhado por relâmpagos no céu, como se refletisse a trágica queda deste Raikage. Os relâmpagos iluminaram os céus e a terra, permitindo que inúmeros ninjas de Konoha testemunhassem esse momento decisivo com seus próprios olhos. Splat! Sangue espirrou por toda parte quando Chidori mais uma vez interrompeu o ataque estrondoso da Terra do Relâmpago. Sob chuva torrencial, uma figura caiu ao chão com um baque surdo, enquanto outra permanecia de pé diante da caída. O vencedor estava decidido. Vila das Nuvens. Eu deixo, a seu critério. Deitado sobre a terra fria, com o corpo carbonizado pelo devastador Kirin estilo relâmpago de mais cedo, o terceiro Raikage murmurou roucamente. O chakra que representava a chama de sua vida já havia se extinguido. O que restava era pura força de vontade. Uchiha Yoru, respirando com dificuldade, olhou para seu oponente agora sem vida e não pôde deixar de suspirar de admiração. Um adversário verdadeiramente digno. A chuva que caía sobre seu corpo evaporou instantaneamente, um testemunho da intensidade da batalha travada momentos antes. Mesmo morto, o corpo do terceiro Raikage irradiava calor residual. Nós vencemos. Os ninjas de Konoha à distância ficaram atônitos com o que viram. Afinal, aquele era o terceiro Raikage, o homem que havia trazido a Konoha sua maior humilhação. Ele havia derrotado o terceiro Hokage em batalha, abalando o mundo ninja e dando início à terceira grande guerra ninja. E no entanto, a própria guerra que ele iniciou terminara com sua morte no campo de batalha, abatido por um shinobi de Konoha. Parecia que o próprio destino havia decretado esse desfecho. Nós vencemos. O terceiro Raikage, que derrotou o terceiro Hokage, foi morto. Inúmeros ninjas de Konoha olhavam em choque. Mesmo enquanto contemplavam o cadáver do terceiro Raikage, um sentimento de incredulidade invadia seus corações. A reputação do terceiro Raikage no mundo ninja era simplesmente grande demais. Sua fama havia sido construída sobre a humilhação de Konoha. Ele havia derrotado o terceiro Hokage em uma única batalha, derrubando Konoha de seu pedestal como a vila mais forte. E agora jazia morto no campo de batalha, assassinado pelas mãos de Uchiha Yoru. À medida que o Kirin estilo relâmpago se dissipava, as nuvens de tempestade sobre o vale começaram a se dissipar, revelando os raios dourados do nascer do sol. A luz brilhou sobre o vale, envolvendo Uchiha Yoru em seu fulgor. Banhar-se à luz do sol parecia irradiar uma aura dourada. Lentamente ele ergueu a cabeça a seu Mangekyou Sharingan, gravado com intrincados padrões da vontade do fogo, contemplando os ninjas de Konoha reunidos. Então, respirando fundo, Uchiha Yoru ergueu o braço e gritou com toda a sua força. Vitória! No instante seguinte, o vale explodiu em vivas. Tendo derrotado os ninjas da nuvem e invocado o trovão mais poderoso, inúmeros ninjas de Konoha gritaram de alegria. Vitória! Nós vencemos! A guerra acabou. Névoa e areia já concordaram em negociar a paz. O que a Vila das Nuvens pode usar para lutar contra nós agora? Haha, finalmente podemos ir para casa. Os gritos de alegria dos ninjas de Konoha ecoaram pelo vale. Eles haviam esperado tempo demais por esse momento. A terceira grande guerra ninja deixou para trás muita raiva e frustração. Mas agora, os ninjas mais fortes de Konoha finalmente haviam recuperado sua honra. Os sacrifícios do terceiro Raikage e de 300 shinobi de elite da nuvem deram ao quarto Raikage e a milhares de seus companheiros o tempo necessário para a retirada. Quando a batalha terminou, o quarto Raikage já havia liderado as forças da nuvem para fora do alcance de perseguição e retornado à Terra do Relâmpago pelo mar. Em Konoha, Sarutobi e Uchiha Yoru são muito perigosos. O terceiro Raikage foi morto. Este é o relatório da linha de frente. Shimura Danzou invadiu o escritório do Hokage com uma expressão sombria, atirando o relatório sobre a mesa. A divisão da raiz já sabia da notícia. Então como o terceiro Hokage poderia não saber? Sarutobi Hiruzen ergueu o olhar com uma expressão séria e entregou a Danzou um relatório detalhado da batalha. Danzou, este é o relato completo da batalha. Foi um confronto direto. Uchiha Yoru matou o terceiro Raikage de frente. As informações do terceiro Hokage eram muito mais detalhadas do que as de Danzou. Mas quanto mais detalhadas, mais sombria se tornava a expressão de Danzou. Hiruzen, a força atual de Uchiha Yoru supera em muito nossas expectativas. Não podemos, de forma alguma, permitir que ele se desenvolva ainda mais. Embora o relatório mencione que seu Mangekyou Sharingan está quase cegando, mesmo sem ele, este homem é o equivalente a um terceiro Raikage. O tom de Danzou era grave. Tanto ele quanto o terceiro Hokage haviam experimentado pessoalmente o poder do terceiro Raikage.
Hiruzen deu uma tragada profunda em seu cachimbo, soltando uma baforada de fumaça antes de responder roucamente. A morte do terceiro Raikage da nuvem. Danzou espalha a notícia de que este é o glorioso resultado dos incontáveis sacrifícios dos ninjas de Konoha. A guerra está chegando ao fim. Já providenciei emissários para negociar a paz com a nuvem e a pedra. Como o braço direito de Sarutobi, Danzou compreendeu imediatamente a mensagem implícita. Os sacrifícios dos heróis shinobi de Konoha seriam exaltados, enquanto as conquistas de Uchiha e Oru seriam minimizadas. Entendo. Mas não podemos ignorar o clã Uchiha. O olhar de Danzou tornou-se gélido enquanto ele dizia: a saúde de Hiruzen, o líder do clã Uchiha, está se deteriorando. Ele pode não durar muito mais. Enquanto isso, Uchiha Fugaku está a caminho do Monte Kikyo para enviar reforços. Se algo lhe acontecer neste momento. O brilho frio nos olhos de Danzou fez Hiruzen franzir a testa, um traço de preocupação cruzando seu rosto. Hiruzen, não há tempo para hesitar. Elimine Uchiha Fugaku. Não precisamos culpar Uchiha Yoru, basta fazer parecer obra dos ninjas da nuvem. Afinal, Uchiha Yoru não acabou de matar o terceiro Raikage? Uma retaliação da nuvem seria perfeitamente natural. Danzou zombou friamente. Ninguém entendia o temperamento do clã Uchiha melhor do que ele. Naquela época todo o clã Uchiha estaria enfurecido e sedento por vingança. Mas agora que a guerra finalmente dá sinais de estar chegando ao fim, será que o seu clã Uchiha vai causar problemas? Nesse ponto, o clã Uchiha se oporia a Konoha e até mesmo a todo mundo ninja. Eliminar e suprimir, não há como negar a crueldade dos métodos de Danzou Shimura. Danzou, os Uchiha também são nossos camaradas em Konoha. No fim, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, baixou a voz e bateu com força na mesa. Contudo, Danzou Shimura apenas respondeu com um sorriso. Ele já havia entendido. Capítulo 245. 51º ano da Konoha. A notícia da morte do terceiro Raikage da Vila Oculta da Nuvem em batalha se espalhou como fogo, abalando todo o mundo ninja. Inúmeras pessoas ficaram impressionadas com o poder de Uchiha Yoru, que conseguiu derrotar uma figura tão poderosa no campo de batalha. Antes disso, o terceiro Raikage, era aclamado como o mais forte dos 5 Kage pelo mundo ninja. Não é de se admirar que sua morte em batalha tenha causado comoção por toda a região. Ao mesmo tempo, a Vila Oculta da Nuvem mergulhou no caos após a morte de seu líder. As forças da nuvem na linha de frente começaram a recuar, e enviados foram despachados para a Vila Oculta da Folha para iniciar negociações de paz. Da mesma forma, enviados da Vila da Areia Oculta vieram com o mesmo propósito. Não faz muito tempo, o mundo ninja estava envolto em chamas de guerra, mas agora, a paz pareceu surgir quase instantaneamente em toda a Terra. No entanto, antes que isso acontecesse, Onoki da Vila Oculta da Pedra já havia enviado emissários à Vila Oculta da Nuvem, à Vila Oculta da Areia e à Vila Oculta da Névoa para iniciar as discussões. Ficou claro que as 4 principais aldeias ninja, apesar de se apresentarem como participantes em negociações de paz, estavam secretamente se preparando para formar alianças. Seu objetivo era negociar a partir de uma posição de força, e não como nações derrotadas. Na linha de frente, Jiraiya, parece que você aprendeu a ser descarado, igualzinho aqueles velhotes. As chamas da guerra na linha de frente se extinguiram num instante. Enquanto o clima lá fora deveria ser de celebração, a tenda estava, em vez disso, repleta do sarcasmo mordaz e da risada fria de Tsunade. Os lendários Sannin haviam se reunido mais uma vez. No entanto, devido à guerra, o vínculo entre esses companheiros de longa data havia se deteriorado. Profundas rachaduras agora eram visíveis em sua amizade. Jiraiya olhou sem jeito para a xícara em sua mão, sem saber o que dizer. Orochimaru, sentado nas proximidades, permaneceu calmo e concentrado no relatório de inteligência que tinha em mãos, como se fosse indiferente à tensão no ar. Tsunade, no entanto, exibia um sorriso zombeteiro no rosto. Sannin, hein? Que título lendário! Quanto mais Tsunade falava do título Sannin, mais envergonhado Jiraiya ficava. Seu rosto ficou vermelho de vergonha. Afinal, o título de Sannin foi algo que eles conquistaram durante a Segunda Guerra Ninja, mas em grande parte devido a circunstâncias favoráveis e algumas jogadas oportunistas. Jiraiya se beneficiou muito disso e mesmo agora, durante a Terceira Guerra Ninja, os anciãos da vila estavam usando a reputação do Sannin para ofuscar indivíduos mais merecedores, incluindo Tsunade. Embora Jiraiya agora fosse forte por mérito próprio, ele sabia que mais uma vez havia conquistado o reconhecimento imerecido, aproveitando-se da fama de Tsunade. Até mesmo Orochimaru estava se beneficiando disso. Tsunade, eu não sabia que ia acabar assim, disse Jiraiya sem jeito, coçando a cabeça. Tsunade, no entanto, zombou, seu sorriso não alcançando os olhos. Claro que você não sabia. Enquanto as pessoas lá fora lamentam os sacrifícios de verdadeiros heróis, tudo o que lhe importa é aquele velho mantra de manter a estabilidade da vila. E claro, promover seu discípulo como o melhor candidato ao Hokage. Suas palavras foram incisivas e inflexíveis, dirigindo-se diretamente a Jiraiya. Ela se referia ao aluno de Jiraiya, Namikaze Minato, que já havia retornado à Terra do Fogo. O rosto de Jiraiya escureceu ao ouvir as palavras dela. Tsunade, isso é informação confidencial. Eu, Senju Tsunade, sou a chefe da divisão de inteligência de Konoha. Tsunade rosnou friamente, interrompendo-o e afirmando sua autoridade sem lhe dar a chance de responder. Orochimaru deu uma risadinha suave, sua risada inconfundível ecoando pela tenda. Ele balançou a cabeça enquanto olhava para Jiraiya. Jiraiya, os ideais aos quais você se apega não passam de mais um ciclo de repetição.
Sua voz tornou-se filosófica enquanto continuava. As 5 grandes nações se exaurem na guerra, depois recuam para se recuperar. O mundo entra em outra breve era de paz. Mas assim que as aldeias recuperam sua força e ambição, o ciclo de desejo por poder, vingança e recursos leva a mais guerras. O olhar de Orochimaru se tornou distante enquanto ele concluía com um tom zombeteiro. A vida é tão frágil e passageira. Jiraiya franziu a testa ao ouvir as palavras de Orochimaru com uma expressão preocupada. Com um suspiro ele se virou para Tsunade. Tsunade, os anciãos concordaram em dar ao clã Uchiha uma oportunidade justa. Agora que a guerra terminou e a vila está se recuperando, o 4º Hokage será escolhido entre 2 candidatos. Os anciãos estão totalmente comprometidos em educar ambos. O Hokage deve ser alguém que possa assumir a responsabilidade por toda a vila. Ao ouvir isso, os olhos de Tsunade brilharam com a compreensão. Então, esse era o plano dos anciãos. Eles não estavam dispostos a abrir mão de seu poder. O chamado processo de seleção do 4º Hokage foi apenas uma longa e arrastada farsa. Tanto Uchiha Yoru quanto Namikaze Minato haviam sido nomeados como candidatos. Mas o extenso período de treinamento garantiria que os anciãos mantivessem o controle sobre o poder da vila durante esse tempo. Ao perceber isso, Tsunade riu com raiva da falta de vergonha deles. Ela agora entendia completamente a extensão da astúcia deles. Que plano estável, disse ela em tom de deboche. O poder permanece firmemente nas mãos daqueles velhotes, enquanto eles usam a desculpa de preparar um novo Hokage para ganhar tempo e buscar mais oportunidades. Sinceramente estou impressionada com a falta de vergonha deles. Enquanto falava, Tsunade olhou profundamente para Jiraiya. O senso de camaradagem que antes compartilhavam começava a se dissipar. Suas diferenças ideológicas eram simplesmente muito grandes. Tsunade, tudo isso é pelo bem da vila, disse Jiraiya com uma expressão séria. Ele ainda tentava convencê-la do que acreditava ser a solução mais estável. A vila acabou de sair de uma guerra e precisa de estabilidade. Confie em mim, 3 anos, no máximo 5 anos. Até lá, se Uchiha Yoru provar ser um líder melhor que Minato, eu pessoalmente. Chega, Jiraiya, interrompeu Tsunade calmamente, erguendo a mão. Sua serenidade incomodou Jiraiya mais do que a raiva teria feito. Se Tsunade ainda estivesse zangada, significaria que havia espaço para discussão. Mas a calma que ela demonstrava naquele momento fez Jiraiya estremecer. Tsunade, Jiraiya murmurou com a voz carregada de arrependimento. Tsunade olhou para ele com uma expressão neutra. Jiraiya, você fala de estabilidade, mas deixe-me lembrá-lo de algo. Quando Konoha foi fundada, os clãs Senju e Uchiha correram um grande risco. Eles reprimiram o ódio que sentiam um pelo outro e inovaram audaciosamente para criar esta vila. Mais tarde, o 2º Hokage foi igualmente ousado, estabelecendo a Academia Ninja. Ele garantiu que os ninjas não seriam mais exclusivos dos grandes clãs, o que levou ao mundo ninja como conhecemos hoje. Seus lábios se curvaram num leve sorriso, que carregava um toque de ironia. Mas agora, em apenas 30 anos, a ousadia é considerada uma ameaça à estabilidade? Se for esse o caso, o 2º Hokage não deveria ter garantido a estabilidade retornando da Terra do Relâmpago e consolidando o domínio do clã Senju? O 3º Hokage não deveria ter passado seu cargo para alguém do clã Senju em prol da estabilidade? Suas palavras eram calmas, mas carregadas de sarcasmo mordaz. Jiraiya ficou sem palavras, incapaz de refutá-la. Ele só conseguiu baixar a cabeça em silêncio. Os ninjas mais fortes geralmente tinham as convicções mais firmes, pois seu chakra e força mental estavam profundamente interligados. A determinação de Tsunade era inabalável. Tsunade. Jiraiya tentou falar novamente, mas sua voz falhou. Ele coçou a cabeça sem jeito, forçando uma risada para aliviar o clima. Bem, você sabe, o passado é passado. Konoha pertence a todos agora. Não é essa a vontade do 1º Hokage? Afinal, somos todos ninjas de Konoha. A risada boba de Jiraiya, que normalmente aliviava o clima, falhou desta vez. A ruptura entre os Sannin já estava formada. O clima ficou pesado. Jiraiya coçou a cabeça, sentindo-se cada vez mais inquieto. Quando foi que as coisas entre os 3 ficaram tão tensas? Tsunade pousou delicadamente a xícara de chá, erguendo o olhar para Jiraiya. Sua voz era calma, mas suas palavras lhe causaram um arrepio na espinha. Jiraiya, se eu descobrir que você ou qualquer outra pessoa ousou trair os ninjas da nossa vila, não me culpe por invocar o nome do clã Senju. Ela não terminou a frase, mas o brilho gélido em seus olhos âmbar foi suficiente para arrepiar os cabelos de Jiraiya. Uma gota de suor frio escorreu por sua têmpora. Tsunade está falando sério. Ao mesmo tempo, também serviu de aviso. Se houvesse táticas ainda mais desonestas como o incidente da presa branca, ou medidas ainda piores, então não a culpem por usar o nome do clã Senju para tomar Konoha à força. Ao ouvir essas palavras, Jiraiya rapidamente fez um juramento solene. Tsunade, fique tranquila. Eu, Jiraiya, prometo. Naquele momento, Jiraiya compreendeu a gravidade da situação. Se as coisas chegassem a esse ponto, não seria mais apenas um pequeno conflito interno, se transformaria em um sangrento expurgo interno. Que você, Jiraiya, vá dizer isso àqueles velhos tolos. Lembre-se de dizer que estas são as minhas palavras, Senju Tsunade. Tsunade bufou com desdém, claramente considerando a promessa de Jiraiya sem valor. Em termos de força ninja, Jiraiya era de fato uma potência de nível Kage e um recurso inestimável para qualquer vila. Mas quando se tratava dos interesses da vila, ele era apenas parte da equação, sujeito a um cálculo maior. Assim como o caso de Orochimaru na história original poderia ter sido tratado como uma questão menor ou maior, mas, no final, ele foi libertado. Shizune Kurenai. Ao comando frio de Tsunade, Shizune e Kurenai, que esperavam do lado de fora, entraram apressadamente, respondendo com firmeza. Ambas carregavam mochilas de viagem nas costas. Avise o Yoru. Vamos juntos para a residência do Daimyo na Terra do Fogo. Sim.
Ao ver Tsunade vestir seu manto com um gesto grandioso e os dois seguidores prontos para partir, Jiraiya ficou estupefato e exclamou: Tsunade, estamos prestes a negociar a paz com os ninjas da nuvem e da pedra, e você está fazendo isso. Mas Tsunade bufou com desdém e zombou. Você providenciou para que algumas pessoas fossem à residência do Daimyo na Terra do Fogo, não foi? Não pense que eu não sabia. Sacudindo suas duas tranças douradas, Tsunade acenou com a mão e saiu caminhando com suas duas subordinadas. Tsunade, se você for embora, o que acontecerá com as negociações de paz? Deixe isso para lá. Deixe as negociações de paz para você e Orochimaru. Naquele instante, Jiraiya contemplou as figuras desaparecendo no pôr do sol de outono, sua expressão tornando-se melancólica e sombria. Ao seu lado, a risada rouca e intempestiva de Orochimaru ecoou. Hehe, parece que vai ter um bom espetáculo para assistir. Enquanto a risada rouca de Orochimaru ecoava e a figura de Tsunade desaparecia na distância, o sorriso brincalhão de Jiraiya foi se desvanecendo lentamente, substituído por uma expressão de perda. Tsunade, isso é para ele? Embora já tivessem circulado muitos rumores antes, e ele quase os tivesse confirmado, presenciar aquele momento ainda deixou Jiraiya com o coração partido. Tsunade estava defendendo Uchiha Yoru, e a julgar pela situação, essa relação estava longe de ser comum. Orochimaru, você já sabia disso o tempo todo? Assim que Tsunade saiu, Jiraiya balançou a cabeça impotente. Sozinho com Orochimaru agora, o laço entre eles pareceu ressurgir. Idiota. Parecia que os dois tinham uma dinâmica predestinada. Normalmente educado, Orochimaru sempre proferia insultos quando lidava com Jiraiya. Mas ao ouvir novamente o familiar termo idiota, Jiraiya imediatamente lançou um olhar furioso e se irritou. Orochimaru, o que você quer dizer com isso? Orochimaru simplesmente revirou os olhos e destruiu a última defesa mental de Jiraiya. Era verdade, Tsunade e Yoru estavam mesmo juntos. Naquele momento, Jiraiya ficou completamente devastado. Depois de todos esses anos sendo companheiros na vida e na morte, Tsunade havia sido tirada dele, e por um Uchiha, nada menos. Orochimaru, vamos tomar um drink. Chato. Ei, Orochimaru, afinal somos camaradas, ambos trabalhando para Konoha. Vamos tomar um drink e depois pensar em uma maneira de persuadir Tsunade a não brigar feio com o velho. Sob a queda das folhas de outono, uma tragédia atingiu o clã Uchiha em Konoha. Vários corvos negros voaram em todas as direções. Os principais clãs de Konoha voltaram seus olhares para o complexo Uchiha. O chefe do clã Uchiha havia falecido. Aqueles corvos negros estavam convocando ninjas Uchiha, trazendo as más notícias. Na base subterrânea escura da raiz, Danzou Shimura esboçou um sorriso frio na sala secreta e mal iluminada. E o velho tolo morreu. Isso significa que Uchiha Fugaku terá que retornar. Esta é uma excelente oportunidade. Na sala escura, Danzou deu suas ordens em um tom arrepiante ao ninja da raiz ajoelhado do lado de fora da porta. Enviem 2 esquadrões à raiz. Lembrem-se, não deixem sobreviventes. Tragam o Sharingan de volta para mim e façam parecer que foi obra dos ninjas da nuvem. Sim, veio a resposta impassível de fora da porta. No entanto, assim que a raiz emitiu suas ordens, o ninja Danbu relatou tudo palavra por palavra ao terceiro Hokage em seu escritório. A raiz, o lado sombrio de Konoha, era responsável por todos os atos indizíveis da cidade. Se o Hokage não conseguisse controlá-la, o título já teria pertencido a Danzou há muito tempo. Não há necessidade de investigar este assunto. Após ouvir o relatório, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, manteve uma expressão calma como se nada daquilo tivesse acontecido, como se não soubesse de nada. Já que a raiz era a escuridão de Konoha, a luz não deve ser corrompida por nenhuma sombra. Enquanto isso, em meio à comoção em Konoha, uma figura solitária permanecia friamente junto à pedra memorial, observando a aldeia. Lord Madara, a raiz se moveu. Seus alvos são o grupo de Uchiha Fugaku e o Sharingan. De pé diante da pedra, usando uma máscara com estampa de tigre, Obito ouviu o relato de Zetsu e soltou uma risada rouca. O clã Uchiha? Eles não passam de uma família podre. O único olho de Obito ardia em loucura. Após a morte de Rin, nada mais no mundo ninja importava para ele. E a Jinchuriki da Kyuubi, Uzumaki Naiko, quando e onde ela dará à luz? Após algumas investigações, a previsão é de que Uzumaki Naiko chegue no próximo mês, por volta de meados de outubro. No entanto, o terceiro Hokage foi cauteloso e preparou 5 locais. Qual deles será usado permanece um mistério. Observando as folhas de outono caírem, Obito encarava a lápide memorial, um brilho maníaco reluzindo em seus olhos. Rin, você está vendo isso? Um mundo sem você não merece existir. Em breve. O riso insano ecoou, mas Zetsu, já acostumado com a loucura de Obito, permaneceu impassível. Entre os Uchihas, aqueles que despertavam o Mangekyou ou Sharingan raramente eram normais. Lord Madara, a outra Jinchuriki da Kyuubi, Uzumaki Kushina, seguiu Tsunade até a residência do Daimyo no País do Fogo. Ao ouvir a menção dos outros Jinchuriki, a expressão de Obito escureceu. Maldita Konoha. Eles dividiram a Kyuubi em 2 metades, criando 2 Jinchuriki. Deixe-a em paz por enquanto. Essa Jinchuriki está sob a guarda de Tsunade, uma do Sannin, e de outro Mangekyou Sharingan. Ainda não é o momento certo. Quanto ao Jinchuriki da Kyuubi de Konoha, precisamos bolar um plano. Não podemos esperar até que os 3 Sanins retornem. A voz rouca de Obito carregava um toque de cautela. Embora fosse arrogante, ele não era tolo. Se os 3 Sannin e Uchiha Yoru retornassem, mesmo liberando 2 Kyuubi, dificilmente causariam danos significativos a Konoha. Ele precisava agir enquanto as principais forças de nível Kage de Konoha ainda estivessem negociando a paz. Só então ele teria a chance de semear o caos. Eu entendo. Ao ouvir as instruções de Obito, Zetsu Negro soltou uma risada rouca, claramente já planejando induzir o Jinchuriki da Kyuubi a um parto prematuro. Canal Escute Áudio Novel.
Capítulo 246. Terra do Fogo. Sombras percorriam a floresta rapidamente. Droga! Irmã Tsunade, eles são tão descarados. Foram para a mansão do Daimyo meio mês antes. Uzumaki Kushina fez beicinho, infeliz. Yoru não conseguiu conter o sorriso ao ver Kushina defendê-lo. Kushina, chega. Yoru bagunçou os cabelos ruivos dela. Kushina, ainda guardando rancor, murmurou algo para si mesma. Yoru, isso não é só para você, é para mim também. Só se você se tornar o Hokage poderei ficar ao seu lado. Nesse momento, Kushina estava ainda mais determinada. Somente se Yoru se tornasse Hokage ela poderia se tornar esposa do Hokage. Se ela se tornasse esposa do Hokage, quem ousaria chamá-la de arma suprema de Konoha? Quem ousaria confiná-la à vila proibindo-a de sair quando quisesse? Diante dos pequenos planos de Kushina, Tsunade e Yoru trocaram olhares e ambos sorriram. Apenas Mikoto se adiantou com um sorriso para confortar Kushina, dando espaço a Tsunade e Yoru. Yoru, quais são os seus planos desta vez? Tsunade ergueu uma sobrancelha e fez a pergunta que lhe vinha à mente. O sorriso antes descontraído de Yoru desapareceu gradualmente, sendo substituído por uma expressão séria. Irmã Tsunade, com base nas informações que Orochimaru revelou, parece que a raiz está pesquisando coisas que não deveria. Eu já ordenei secretamente que Ezashi investigue. Ao ouvir a resposta de Yoru, Tsunade franziu a testa e em seguida demonstrou irritação, disparando. Aquele velho maldito. Mas ouvi dizer que antes de Omura Mitokado e Koharu Utatani chegarem desta vez, eles visitaram secretamente o clã Hyuga. Nesse momento, Tsunade lançou um olhar significativo para Yoru. Yoru, é claro, entendeu a insinuação. Ele sorriu levemente e olhou para Kushina à distância. Irmã Tsunade, eles visitaram o ramo Hyuga da família? Tsunade ficou atonita por um momento e então pareceu perceber algo. Ela exclamou surpresa. Kushina conseguiu? Ao longo dos anos, Kushina vinha se aprofundando em técnicas de selamento, particularmente pesquisando secretamente o selo do pássaro enjaulado do clã Hyuga, algo que Tsunade sabia. As palavras de Yoru indicavam que ela havia conseguido. Os lábios de Yoru se curvaram em um sorriso enquanto ele assentia. O que posso dizer? Kushina é incrivelmente talentosa, mas os outros só veem a Kyuubi. Tsunade finalmente entendeu e lançou um olhar furioso para Kushina à distância, irritada por não ter sido informada. Agora que a guerra acabou, devemos tentar evitar causar agitação, independentemente das circunstâncias. Afinal, essa ainda é a força de Konoha. Ao chegar a esse ponto, Tsunade já havia percebido as táticas de sua mestra, ganhar tempo deliberadamente. A suposta resignação em assumir a responsabilidade era apenas uma maneira de se retirar para os bastidores. Essa constatação deixou Tsunade ao mesmo tempo desapontada e determinada. Ela sempre apoiou Yoru, mas também esperava evitar derramamento de sangue e buscar uma transição pacífica. No entanto, ficou claro que sua postura de esperar para ver foi interpretada como fraqueza e submissão, deixando-a completamente desiludida. Quando decidiu lutar pelo cargo de Hokage, ela sabia que não havia volta. Tsunade entendia isso melhor do que ninguém. Irmã Tsunade, neste ponto, ou você se torna uma marionete, ou, enquanto esses anciãos de alto escalão estiverem vivos, eles continuarão se agarrando ao poder sob o pretexto da estabilidade de Konoha. Diante das provocações de Yoru, Tsunade revirou os olhos para ele. Não pense que eu não sei dos preparativos que você tem pedido para Mikoto fazer em segredo. Eu não estava escondendo isso de você desde o início. Yoru ficou sem palavras. Todos os seus planos secretos haviam sido expostos para ela ver. Não houve nenhuma tentativa de escondê-los. Por falar nisso, eu só sei um pouco sobre a mansão do Daimyo, mas não tenho muita clareza sobre os detalhes. Quando a mansão do Daimyo foi mencionada, os olhos de Yoru brilharam com um olhar significativo. Talvez a mansão do Daimyo pudesse ser considerada uma segunda versão do clã Senju. Ao ouvir isso, Tsunade ficou em silêncio por um momento antes de balançar a cabeça e lentamente relembrar o passado do clã Senju, uma memória que ela sempre evitara. Naquela época, quando o clã Senju planejou integrar seus membros periféricos a Konoha, houve uma significativa oposição interna. Quem liderava essa oposição era o nosso segundo avô. Embora o plano tenha sido eventualmente implementado, o segundo avô dividiu o clã Senju em dois. Ao ouvir as palavras de Tsunade, Yoru não pôde deixar de ficar chocado. De fato, Tobirama Senju era uma força a ser reconhecida. Ele havia gradualmente assumido o controle dos poderes do Daimyo por meio de alianças matrimoniais. Ou melhor, quando Konoha foi estabelecida e a legitimidade do Daimyo do País do Fogo foi confirmada, o segundo Hokage já havia começado a implementar esse plano. Agora a linhagem do Daimyo e o clã Senju estavam tão entrelaçados que eram praticamente indistinguíveis, um caso do Cuco tomando conta do ninho do pardal no mundo ninja. Enquanto a atenção de todos estava voltada para as vilas ninja, Tobirama tinha seus olhos fixos na mansão do Daimyo. A mansão do Daimyo na Terra do Fogo também possui uma força militar significativa. Samurais e monges treinados no Templo do Fogo são leais ao Daimyo há muito tempo. Nesse momento Tsunade suspirou, impotente. Seu clã Uchiha sabe como se dividir em duas facções. Naturalmente, o clã Senju também tinha suas diferenças internas, especialmente quando o terceiro Hokage assumiu o poder. Naquela época a vovó Mito decidiu acatar os últimos desejos do segundo avô, enquanto a facção do Daimyo queria que alguém da família herdasse o cargo. Então, bem, parecia que todas as famílias tinham seus problemas. Mesmo dentro do clã Senju, havia divisões internas. Após anos de separação, um ramo permaneceu em Konoha enquanto o outro ficou na mansão do Daimyo, o que levou a opiniões divergentes. Somado a isso, o declínio do clã Senju em Konoha ao longo dos anos fez com que tudo começasse a fazer sentido. Yoru de repente se lembrou de algo. Não é de admirar, já que na história original, quando os anciãos de Konoha discutiram sobre o quarto Hokage com o Daimyo,
Este pareceu desagradado quando Danzou foi mencionado. O terceiro Hokage e seu grupo estavam encenando uma situação de policial bom, policial mau. Além disso, os 12 ninjas guardiões da mansão do Daimyo se voltando uns contra os outros e a aparente proximidade do Templo do Fogo com o terceiro Hokage. Ao pensar nisso, Yoru balançou a cabeça. De fato, onde havia pessoas, sempre havia conflitos. Mas nada disso importa. Após explicar os conflitos internos do clã Senju, a expressão de Tsunade tornou-se indiferente, e ela transmitiu um ponto crucial a Yoru. Irmã Tsunade, parece que a mansão do Daimyo também tem seus problemas internos. Dito isso, nosso terceiro Hokage certamente é habilidoso em fazer promessas vazias. Eles estão aqui há tanto tempo. Yoru fez uma piada com um sorriso, enquanto Tsunade bufava com desdém. Ela estava bem ciente dos inúmeros planos que se desenrolavam nos bastidores. Muito bem, vir à mansão do Daimyo é só para inglês ver. Eu cuido das coisas aqui. Concentre-se em escoltar aqueles dois velhotes de volta. Afinal, eles ainda são os conselheiros Hokage de Konoha. Ao proferir as últimas palavras, o tom de Tsunade carregava um escárnio zombeteiro. Você vai sozinho? Yoru ficou surpreso. Ao ver a expressão confiante de Tsunade, ele soube que ela tinha suas cartas na manga. No entanto, conseguir o apoio da facção Senju do Daimyo para um Uchiha parecia uma tarefa árdua. Tsunade, no entanto, deu uma risadinha confiante, seu sorriso se tornando misterioso. Não se preocupe, há uma surpresa esperando por você. Você descobrirá mais tarde. Por enquanto, concentre-se na situação de Namikaze Minato. Diante do comportamento enigmático de Tsunade, Yoru deu uma risadinha sem jeito. Sua mente vagou para Navaki e para Yamato, o usuário do estilo madeira, ou talvez até mesmo para as tentativas desajeitadas de Tsunade de usar o estilo madeira. Pensando nisso, Yoru sorriu e assentiu com a cabeça. Eu cuidarei de Namikaze Minato. Tão confiante? Claro. Ao ver a postura confiante de Yoru, Tsunade não pôde evitar um leve sorriso. Certo, parecia que seu amado estava escondendo segredos dela. Os dois trocaram um olhar antes de abrirem sorrisos. A residência do Daimyo na Terra do Fogo. Com o arrefecimento das chamas da guerra no mundo ninja e enquanto os acordos de cessar-fogo entre as principais aldeias ninja ainda estavam em negociação, a prosperidade da residência do Daimyo parecia não ter sido afetada pela guerra. Nos luxuosos telhados do palácio, uma figura dourada se movia rapidamente como se perseguisse algo. Por fim, duas figuras pararam em um pequeno bosque ao longe. Navaki? Como? Como pode ser você? Namikaze Minato olhou em choque para o rosto que se virara em sua direção. Ele não podia acreditar, a pessoa que o atraira secretamente até ali era ninguém menos que Navaki, alguém que há muito tempo se acreditava estar morto. Minato, já faz um tempo. O rosto outrora jovem, agora amadurecido, misturava-se às suas memórias enquanto Navaki sorria para seu velho amigo. Isto não pode ser. Naquela época, e os vestígios de liberação de madeira que vi antes. Minato olhou incrédulo para a cena à sua frente. Se Navaki não estivesse morto, então os vestígios de liberação de madeira que ele havia descoberto secretamente antes deviam ter feito parte do método usado para atraí-lo. Minato, você está falando do liberação de madeira? Navaki, agora com 23 anos e um sorriso maduro, ergueu lentamente a mão. Sob o olhar atônito de Minato, parecia que Navaki estava prestes a executar um movimento de madeira inesperadamente. Mas em vez disso, Navaki coçou a nuca e deu uma gargalhada sonora. Haha, claro que não sou eu. Puxa vida! Essa personalidade impulsiva e desajeitada deixou Minato imediatamente sem palavras. Era exatamente como o Navaki de antigamente. Mas naquele instante, uma figura apareceu repentinamente atrás deles. Fui eu. À medida que a máscara era lentamente removida, revelou um rosto simples e inexpressivo. Navaki caiu na gargalhada e disse, este é Yamato, meu querido amigo. Vocês dois. O que é isso? Nesse momento, Minato realmente sentiu que seu cérebro não estava conseguindo acompanhar. No entanto, Navaki simplesmente sorriu abertamente e colocou a mão em seu ombro. O elixir de madeira é o jutsu de Yamato. Naturalmente foi usado para atraí-lo. O jovem Yamato, com idade semelhante à de Kakashi, assentiu. Fazendo selos de mão, imediatamente fez brotar do chão um elemento de liberação de madeira, fazendo as pupilas de Minato se contraírem bruscamente. Foi o liberação de madeira. O jovem Yamato permanecia calmo, observando atentamente os arredores, enquanto Navaki e Minato estavam juntos, aparentemente absortos em uma conversa. A expressão de Minato passou de choque para extremo desconforto, finalmente se estabilizando em descrença. Navaki, você estava dizendo isso naquela época, você... Bem, Navaki deu uma risadinha, eu também não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, não havia nenhuma prova para comprovar isso. Se não fosse pela minha irmã ter recebido certas informações. O sorriso de Navaki continuava tão despreocupado como sempre, mas seu olhar agora carregava uma maturidade e firmeza que antes lhe faltavam. Foi precisamente esse tipo de sorriso indiferente que fez a expressão de Minato se endurecer. Aquilo desafiava diretamente a sua compreensão do mundo. Não havia provas concretas, mas tudo apontava para o envolvimento dos altos escalões de Konoha na época. À beira do riacho, o rosto de Minato tornou-se cada vez mais solene. Então, Navaki, você revelou sua identidade agora por quê? Essa foi a única conclusão a que Minato conseguiu chegar. No entanto, Navaki simplesmente acenou com a mão sorrindo e disse, você está pensando demais. Minha irmã mandou avisar que eu não preciso mais me esconder. Não é mais preciso se esconder. Essa simples declaração carregava uma enorme sensação de confiança, fazendo com que as pupilas de Minato se contraíssem. As implicações por trás daquelas palavras eram claras. Isso foi pura determinação. Lady Tsunade havia demonstrado seu apoio incondicional ao Uchiha Yoru. À beira do riacho, Navaki relatou calmamente a vida secreta que levara todos aqueles anos, deixando Minato perdido em pensamentos. O neto do primeiro Hokage, forçado a fingir a própria morte para crescer. O que isso dizia sobre Konoha?
Minato, não pense demais nisso. Alguém quer te conhecer, e eu estou aqui apenas para te apresentar a essa pessoa. Enquanto Navaki dava de ombros, a figura de Uchiha Yoru apareceu lentamente na margem oposta do rio, observando os dois com calma. Foi esta manhã que minha irmã e Yoru chegaram. Ao ver Yoru, Navaki não conseguiu disfarçar o constrangimento, baixando a cabeça como se tentasse evitar contato visual. Uchiha Yoru, seu antigo rival na escola, e agora namorado de sua irmã. Que tipo de situação era essa? Minato, vendo Navaki aqui, você deve entender o que isso representa, certo? Nesse instante, Yoru caminhou calmamente sobre a água em direção a eles. Contudo, suas palavras deixaram a expressão de Minato complexa. Precisamos ir tão longe assim? Minato havia herdado a vontade do terceiro Hokage. Para ele, a estabilidade de Konoha era primordial acima de tudo, mas os eventos que se desenrolavam diante dele o estavam abalando profundamente. O reaparecimento de Navaki em Konoha causaria uma enorme comoção. O simples fato de o descendente direto do primeiro Hokage ter que fingir a própria morte para crescer já era o maior escândalo de Konoha. Minato, acho que você entendeu errado. Nesse instante, Yoru olhou para Minato e disse em voz grave: convido você a ajudar a arrancar as raízes podres e parasitas de Konoha, que drenam avidamente a vida de seus novos ramos. A vontade do fogo que Konoha outrora defendeu já foi corrompida. Você não testemunhou a Terceira Guerra Ninja? Crianças com menos de 10 anos foram enviadas para o campo de batalha uma após a outra, enquanto um grupo de velhos rabugentos permaneceu em segurança dentro da vila, desfrutando dos frutos dos sacrifícios alheios, tudo sob o pretexto de estarem lutando por Konoha. A voz furiosa de Yoru ecoou, e Navaki, que estava por perto, também exibiu uma expressão sombria. Naquela época, quando ele teve que fingir a própria morte e ir embora, como ele poderia não sentir raiva? E quanto aos acontecimentos daquela época, embora não houvesse provas concretas, todos os indícios apontavam para as autoridades superiores. Yoru Navaki, vocês têm ideia do impacto que isso terá? Nesse instante, Minato sentiu um formigamento no couro cabeludo. Não se tratava mais de uma sucessão normal de Hokage, tratava-se de derrubar toda a liderança do governo do terceiro Hokage. Yoru nunca teve a intenção de assumir o cargo de Hokage apenas para fazer política e negociar com as antigas facções. Ele se preparou para esse momento por muito tempo. Até mesmo Minato, Yoru tinha plena confiança de que poderia trazê-lo para o seu lado. Quanto mais o terceiro Hokage confiasse em Minato agora, mais devastadora seria a eventual traição. Impossível. E se for verdade? À beira do riacho, o rosto de Minato ficou vermelho enquanto ele lutava para acreditar no que estava ouvindo. Mas Yoru permaneceu firme, seu olhar calmo fixo em Minato. Durante a Segunda Guerra Ninja, vestígios já foram encontrados na Terra da Chuva. No campo de batalha da Terra do Redemoinho, lutei contra. Nesse momento, o rosto de Yoru estava tomado pela raiva enquanto ele gritava: liberação de madeira. Sharingan. Os clãs Uchiha e Senju, fundadores de Konoha, há muito se tornaram material de pesquisa para experimentos malignos e corruptos. E mesmo assim, você ainda se apega à ideia de estabilidade para Konoha? Diante das acusações de Yoru, o rosto de Minato empalideceu. Se tivesse sido antes, sua determinação e confiança no terceiro Hokage o teriam feito rejeitar tais alegações de imediato. Mas agora, com o descendente direto do primeiro Hokage, Navaki, tendo sido forçado a viver escondido por anos, a fé de Minato começava a vacilar. A Konoha atual não está apenas em decadência, ela mergulhou na escuridão. Você pode explicar as células de liberação de madeira como algo que os Senju concordaram em fazer, mas e o Sharingan? Nosso clã Uchiha jamais fez concessões. A voz fria de Yoru ecoou, fazendo o rosto de Namikaze Minato empalidecer. Por fim, sua expressão tornou-se atordoada e ele murmurou: se for falso. E se for verdade? Namikaze Minato, você está disposto a derrubar a atual liderança corrupta e sombria? À distância, Yamato, que estava em guarda, observava a discussão acalorada com uma expressão confusa. Embora não soubesse o que estava sendo dito, era sem dúvida algo significativo. Capítulo 247. A mansão do Daimyo da Terra do Fogo. Minato, você está bem? A expressão de Minato era um tanto atordoada, e até mesmo Mitokado Omura e Utatani Koharu, as duas conselheiras mais velhas, puderam perceber isso. Diante da preocupação deles, Namikaze Minato, geralmente humilde, forçou um sorriso tenso. Não se preocupem, anciãos. Mas vamos voltar para a aldeia agora? Desde ontem, após seu encontro com Navaki e Yoru junto ao riacho, Minato se pegava olhando para esses dois bondosos anciãos, que dedicaram suas vidas a Konoha. Com uma inexplicável sensação de pavor, um arrepio percorrendo sua espinha. Alheia à turbulência interior de Minato, Koharu exibiu um olhar de descontentamento e bufou friamente. Não me atrevo a incomodar o clã Uchiha em busca de proteção. Ela não demonstrou nenhuma gratidão pelo acordo de Tsunade, no qual Yoru e Minato ficaram encarregados de escoltá-la de volta à vila. Por outro lado, Omura sorriu e acenou para Minato, dizendo: Minato, vamos voltar para a aldeia. Ficou evidente que a visita deles à mansão do Daimyo havia dado resultados. Quando Minato e os outros saíram pelos portões da cidade, Konan, que geralmente mantinha uma postura calma, franziu a testa e demonstrou uma expressão de insatisfação incomum. Lorde Yoru, esse tal ancião conselheiro está indo longe demais. Ao lado dela, Mikoto permaneceu em silêncio, com o rosto sereno, embora um breve lampejo de intenção assassina em seus olhos revelasse seus verdadeiros pensamentos. Apenas Yoru sorriu ao olhar para as duas mulheres e disse suavemente: para aqueles obcecados pelo poder, o castigo mais cruel não é a morte, mas sim cair em desgraça ainda em vida. Enquanto observava as figuras distantes, o sorriso de Yoru não demonstrava nada além de desprezo. Vamos lá. Nós também devemos nos preparar. A mansão do Daimyo. Dentro de um grande palácio, as paredes e os biombos eram adornados com o emblema do clã Senju.
Tsunade, você foi escolhida como sucessora por Lady Mito e é a chefe do clã Senju. Como pode se associar ao clã Uchiha? Exatamente. O que o clã Uchiha tem de tão especial? Nós somos o clã Senju. Os ninjas de meia-idade reunidos no salão, cada um ostentando o emblema do clã Senju, estavam tomados pela raiva. Navaki, você é alguém que nós preparamos, o próximo chefe do clã. Este ramo específico do clã Senju, independentemente de seu status ou outros fatores, não demonstrou nenhum respeito por Tsunade. Afinal, Tsunade pode ser neta direta do primeiro Hokage, mas Navaki, a quem eles apoiavam, também era neto do primeiro Hokage. Em termos de linhagem, eles eram muito parecidos. Navaki era a escolha deles para o próximo líder do clã Senju, enquanto Tsunade era apenas uma figura de transição. Empurrado para a linha de frente, Navaki só conseguiu esboçar uma expressão de impotência. Ele compreendia perfeitamente a frustração daquele ramo do clã. Outrora um clã poderoso, o Senju se dividiu em duas facções. O ramo principal em Konoha definhou, e embora esse ramo ainda existisse, estava longe da glória do Senju do passado. Atualmente, o clã Uchiha é o mais poderoso do mundo ninja. Já disseram tudo o que vocês já disseram. Enquanto as discussões e disputas entre os membros do clã continuavam, Tsunade, sentada na cabeceira da sala, abriu lentamente os olhos com uma expressão indiferente. Líder do clã, nós somos o clã Senju. Se o clã Uchiha se casasse com alguém da nossa família, seria uma coisa. Exatamente. Uma Gekyou Sharingan, nossos Senju já os enfrentaram antes. Os cerca de 50 membros do clã Senju presentes exibiam expressões de desafio. Ao tomarem conhecimento da ligação de Tsunade com o clã Uchiha, e principalmente ao saberem que a visita de Omura e Koharu tinha o objetivo de causar problemas, seus ressentimentos só aumentaram. O maior medo deles era que Tsunade abandonasse completamente o nome Senju. Será que a neta do primeiro Hokage, o orgulho do clã Senju, realmente mudaria seu sobrenome para Uchiha? Inconcebível. Foi absolutamente ultrajante. A mera ideia de Tsunade possivelmente ter filhos com o nome Uchiha foi suficiente para deixar até os membros mais antigos do clã furiosos. Ao ver isso, Navaki suspirou impotente e olhou para Tsunade, que estava sentada acima dele. Irmã, embora eu não vá impedi-la de se associar a Yoru, pedir ao clã Senju que os apoie é um pouco demais. Até Navaki se sentiu injustiçado. Depois de se esconder por anos, ele voltou apenas para descobrir que sua irmã estava sendo cortejada por um colega de classe. Como isso era justo? E no entanto, Tsunade simplesmente observava os membros do clã em alvoroço com uma expressão divertida sem interrompê-los. Ela até parecia se divertir com seus acessos de raiva. Isso deixou Navaki sem palavras. Ele se inclinou e sussurrou. Irmã, você ainda é a chefe do clã Senju. Você não pode ser tão imprudente. Irresponsável? Tsunade deu um sorriso de canto e se espreguiçou preguiçosamente. Olhando para os membros do clã, que estavam corados e irritados, ela provocou. Parece que aqueles dois encrenqueiros de Konoha não vieram aqui à toa. Pelo menos conseguiram despertar sua raiva. Mas no fim das contas, tudo isso não se resume ao nome Uchiha? Seu tom de repente se tornou brincalhão quando ela deu de ombros e disse. Então, que tal se o clã Uchiha mudasse seu sobrenome para Senju? Isso resolveria tudo? A revelação bombástica de Tsunade deixou a sala em silêncio atônito. Os olhos de todos se arregalaram em choque. Um shinobi Senju de meia-idade exclamou incrédulo. Uma Gekyou Sharingan. Mudando seu sobrenome para Senju? Ela estava falando sério? Ao perceber o que ela queria dizer, a expressão do membro do clã tornou-se constrangida. Vendo o sorriso divertido de Tsunade, ele deu uma risada seca. Bem, desde que os filhos que você tiver no futuro carreguem o nome Senju, não é de todo inaceitável. Fazer com que o clã Uchiha mudasse seu sobrenome para Senju era impossível. Nem os Uchiha nem o Senju eram tolos o suficiente para pensar que isso pudesse acontecer. Se o clã Uchiha concordasse, uma guerra entre clãs irromperia no dia seguinte. Quando o primeiro Hokage faleceu, os Uchihas tiveram parte da culpa. Enquanto a sala se enchia de discussões novamente, a voz de Tsunade ecoou de repente, silenciando a todos. Não é impossível que o clã Uchiha adote o nome Senju. A sala inteira congelou quando todos os olhares se voltaram para Tsunade. Até mesmo os membros mais falantes do clã Senju ficaram sem palavras. Você está falando sério? O clã Uchiha jamais concordaria com isso. Líder do clã, você não pode simplesmente dizer coisas assim. Se o clã Uchiha concordasse, eu mesmo mudaria meu sobrenome para Uchiha. O mais velho dos anciãos balançou a cabeça, suspirou e disse. O líder do clã, da segunda geração Uchiha, estudou Sharingan. Quanto maior o nível do Sharingan, maior o estímulo mental que ele suporta. Não podemos confiar Konoha a um Uchiha obcecado por pensamentos obsessivos. A obsessão do clã Uchiha levará Konoha à destruição. Assim que esse raciocínio foi apresentado, inúmeros membros do clã Senju exibiram expressões graves. Afinal, seu clã lidava com os Uchiha há mais de 1000 anos. Sharingan, instabilidade mental. Olhando para os membros do clã reunidos, Tsunade esboçou um sorriso significativo. Lentamente ela retirou um pergaminho de sua bolsa ninja e o jogou diretamente para o grupo. A obsessão do nosso clã Senju não é menos extrema que a do clã Uchiha. Naquela época meu avô era tão teimoso que insistiu em selar as bestas com cauda. Enquanto Tsunade falava consigo mesma, o pergaminho se abriu abaixo dela. Quando os membros do clã Senju viram as informações contidas no pergaminho, entraram em pânico, cada um com os olhos arregalados de incredulidade. Impossível! Como é possível que o Senju e os Uchiha sejam da mesma família? Tsunade, você foi longe demais. Como você se atreve? Silêncio! Quando as coisas estavam prestes a sair do controle, Tsunade bateu com força na mesa, perdendo a cabeça, e gritou friamente.
Estes são dados de pesquisa. A antiga rixa entre os clãs Senju e Uchiha. O que é isso? Os registros dos clãs datam de apenas algumas centenas de anos e nem sequer esclarecem a causa. No entanto, os dados reais mostram que os Senju e os Uchiha compartilham a mesma ancestralidade e linhagem. Não foram apenas os outros. Até mesmo os olhos de Navaki se arregalaram. Se os dados neste pergaminho fossem verdadeiros, então o que significava a rixa milenar entre os Senju e os Uchiha? Existe uma lenda que diz que os Senju e os Uchiha são descendentes do sábio dos 6 caminhos. Os Senju herdaram o corpo do sábio, enquanto os Uchiha herdaram os olhos do sábio. Enquanto a voz calma de Tsunade ecoava, Navaki respirou fundo e disse solenemente: Irmã, isso não é suficiente para fazer todos acreditarem. O tom firme de suas perguntas vacilou repentinamente, como se tivesse travado, e todos os presentes do clã Senju olharam em choque, com os olhos arregalados em descrença. Até mesmo Navaki pareceu testemunhar algo que abalou sua visão de mundo. Sua voz falhou quando começou a falar. Como isso é possível? Sob o olhar atento de todos, Tsunade ergueu lentamente a cabeça. Em suas pupilas castanhas claras surgiu um tom carmesim, e 3 Tomoe negros apareceram, girando continuamente. Nós, Senju, já estudamos o Sharingan antes. Você deve saber que esses olhos não são transplantados. Nesse instante, os olhos de Tsunade exibiram um par de Sharingan de 3 Tomoe, deixando todos completamente estupefatos. Os clãs Senju e Uchiha compartilham a mesma ancestralidade e linhagem. Isso conclui minha declaração. Quem concorda? Quem discorda? Sua voz, repleta de autoridade, ecoou sem deixar margem para dúvidas. Ninguém respondeu. Era como se o espaço tivesse congelado. Após um longo silêncio, a sala de reuniões Senju mergulhou no caos. Cada um dos anciãos teimosos encarava a cena com os olhos vermelhos, as veias saltando em descrença. Que diabos? O Senju havia despertado um Sharingan. E a informação veio de ninguém menos que a neta do antigo líder do clã. Como é possível? Um Sharingan. Isso não é Genjutsu. Após o choque inicial e as discussões acaloradas, a sala de reuniões voltou a ficar em silêncio. Contudo, os olhos vermelhos e incrédulos dos membros do clã Senju pareciam gritar sobre a revelação estarrecedora que acabavam de presenciar. Sentada na cabeceira da mesa, Tsunade observava aquele grupo de velhos geralmente teimosos com uma expressão divertida. O relatório de dados que elaborei é muito claro. Ao longo de 1000 anos, nossos 2 clãs se desenvolveram em direções diferentes. Nossa genética de linhagem. Portanto, contanto que preenchamos as lacunas nos genes. Os Senju podem possuir o Sharingan, e os Uchiha podem possuir a constituição corporal do Senju. Enquanto Tsunade explicava usando terminologia profissional, ninguém ali embaixo estava em condições de ouvir. A revelação havia destruído completamente a visão de mundo deles. Um a um, eles ficaram sentados ali, olhando fixamente para o nada, como se tivessem acabado de passar por algum tipo de crise existencial. Até mesmo Navaki ficou atônito, com a mente completamente em branco. O que era aquilo? Os clãs Senju e Uchiha compartilham a mesma ancestralidade e linhagem. O que isso significa? Navaki estava completamente entorpecido. Hoje sua irmã realmente lhe dera uma lição. O reagente genético amaldiçoado que distribuía anteriormente pode preencher as lacunas dos genes oculares do sábio dos 6 caminhos em nossos corpos. Eu já despertei a liberação de madeira e, naturalmente, membros do clã Uchiha como Yoru, com seu Mangekyou Sharingan, também podem despertar a liberação de madeira. Quando Tsunade bateu calmamente na mesa e fez essa declaração, os membros do clã Senju que ainda queriam negar a verdade ficaram imediatamente boquiabertos. Que diabos? Sharingan mais liberação de madeira. Os Senju conseguem fazer isso? Os Uchiha também. Sua última linha de defesa havia sido destruída. A tentação do modo sábio com o selo amaldiçoado já era irresistível. Quase todos o haviam experimentado, o que significava que, teoricamente, todos tinham o potencial de despertar o Sharingan. Enquanto Tsunade observava as expressões de desespero, descrença e várias outras emoções da multidão, ela sentiu uma profunda satisfação. Ela havia se sentido da mesma forma quando descobriu a verdade pela primeira vez. Hoje, finalmente, ela se sentiu vingada. Em termos de teimosia, nosso clã Senju sempre foi assim. Por exemplo, meu avô também era incrivelmente obstinado em seus ideais. Para todos, fundar a vila era impossível. Mas o que aconteceu no final? A era dos estados combatentes deu lugar à era das vilas ninja. Mesmo quando se tratou de dividir as bestas com cauda, todos se opuseram. Mas o que aconteceu no final? Tsunade suspirou profundamente como quem diz, os Senju e os Uchiha são, na verdade, iguais. Até meu segundo avô era teimoso. Não importava o que meu avô dissesse, ele insistia em se proteger dos Uchiha. Você não diria que isso também é um exemplo de extremismo? O tom brincalhão de Tsunade ecoou no ar. Os membros do clã Senju, com as pupilas dilatadas em choque, estavam completamente atônitos. Suas mentes ficaram em branco. Refutação? O que havia para refutar agora? Um dia desses, um deles poderá despertar o Sharingan também. A sala de reuniões, antes fervilhante, mergulhou em completo silêncio. Após uma longa pausa, todos trocaram olhares, aparentemente começando a assimilar a magnitude da revelação. Enquanto isso, os lábios de Tsunade se curvaram em um sorriso malicioso. Os 3 Tomoe em seus olhos giraram levemente enquanto ela provocava. Dizem que esses olhos representam o mal do clã Uchiha. Nesse caso, para nós, Senju. Antes que ela pudesse terminar, o oponente até então mais obstinado, um membro de meia-idade do clã Senju, já havia desistido. Nesse ponto, o que restava para se opor? Ele ergueu a mão e disse, concordo plenamente, concordo plenamente. Os Uchiha foram nossos companheiros que nos ajudaram a fundar Konoha. Concordo plenamente. Acredito que o primeiro Hokage e o clã Uchiha já deviam saber a verdade naquela época. Acontece que nosso ódio nos cegou para ela. Concordo.
Senju e Uchiha, somos todos uma só família. Quem ousar dizer no futuro que o clã Uchiha é extremista e maligno estará se voltando contra nós. Um a um, os membros do clã Senju bateram com as mãos na mesa em sinal de raiva, e essa mudança repentina de atitude deixou Navaki completamente perplexo. Será que mudaram de ideia tão de repente? Apenas Tsunade esboçou um sorriso satisfeito enquanto observava a cena se desenrolar. Ela já conhecia há muito tempo a natureza teimosa daquele grupo de velhos rabugentos. Na época em que Konoha foi fundada, o ódio entre os clãs Uchiha e Senju já havia se dissipado na poeira da história. Talvez ainda houvesse algum ressentimento persistente naquela época, mas ele já havia se dissipado há muito tempo com o falecimento da geração mais velha. O que restava agora era mais uma sensação de insatisfação herdada. Mas quando todos descobriram que depois de todo esse tempo eles eram família, ficaram inicialmente perplexos. E após essa breve confusão, a ficha caiu. Senju mais Uchiha. Quem no mundo ninja poderia competir com tamanha força? Quem mais em Konoha poderia sequer disputar o cargo de Hokage? Principalmente com a união de Tsunade e Uchiha Yoru, isso despertou todo tipo de pensamentos mirabolantes na mente das pessoas. Isso poderia significar que a fusão dos clãs Senju e Uchiha os tornaria ainda mais fortes? Será que isso anuncia o renascimento da dinastia Senju? Ou talvez, Senju e Uchiha poderiam dar origem ao clã indiscutivelmente mais forte de todo o mundo ninja? Ambição. Nunca faltou nada disso. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.